o Zé Maria bateu mal na bola. Basílio que cabeceou, né? Basílio cabeceou. Você chegou na frente. Aí ela veio, em vez dela vir reta, ela veio caindo. Ela caiu, quer dizer, ela veio fraca. E eu ainda consegui pegar de perna esquerda, mas caindo. Eu estava caindo. Eu basicamente quase peguei ela ajoelhado com o meu joelho na terra. E saiu o gol. Né? Uma jogada que era trabalhada. Não começou certa e deu certo no final. E o que representa? Pode perder. E vai começar o programa de esportes da Rádio Futebol. Vem aí o boletim da bola. Opa, mais uma vez um grande abraço. Tá começando o Boletim da Bola, edição de hoje. Boletim da Bola, você sabe, as segundas são 2 horas de duração. Vamos até às 8 da noite com os destaques esportivos do seu clube de coração. Sabemos aí o que anda acontecendo com o seu time, como é que foi a rodada do fim de semana, a preparação para o próximo jogo, enfim, tá tudo aqui no Boletim da Bola. Hoje tem Grêmio, Vasco, Santos, São Paulo, Golfute, Inter de Porto Alegre, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, Flamengo e a nação clubística. Além dos comentaristas do APP, vão falar também aqui na Rádio Futebol. Mas antes, vamos abrir a rede FPI. Tá chegando aí Nilson Ribeiro. Atenção, emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Top de 5 segundos para a formação da rede. O mundo ouve. O mundo ouve. O mundo ouve. Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Pois é, sou eu. Boa semana pra você. Você sabe que o nosso Boletim da Bola tem um presentão da Betano. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até R$1.000 em bônus. Pois é, o programa sempre começa com a nossa parceria com a Rádio Futebol, Rádio CWB News. Vem aí para a opinião do dia, o nosso pentacampeão paranaense. Agora a opinião é do capitão Hidalgo. Meus amigos, assim como muitos brasileiros que gostam do esporte em qualquer que seja a sua modalidade de preferência e que ainda esperam por melhores atuações, primeiramente dos políticos, que tenham no mínimo um sentimento de patriotismo, enquanto os dedicados atletas tentam brigar pelos espaços sem ter um apoio irrestrito para que suas ações sejam melhores à busca de medalhas. É inconcebível ainda de viver o esporte olímpico de patrocínio e entusiasmo dos atletas. A tristeza que envolve o povo brasileiro é notar a desigualdade, onde as confederações não dão neste processo, mesmo que recebendo milhares e milhares de reais que são distribuídos pelas loterias. Alguém tem que gritar. Afinal, as poucas medalhas que possivelmente teremos de prata ou bronze, nem falo de ouro, pois alguns dos atletas com poucos recursos deixam o nosso país para tentar se aprimorar com despesas familiares. O esporte brasileiro, no seu geral, está doente. Deveriam os políticos que estão em cargos de ministros apoiarem o esporte, com olhares mais sérios e não passar vergonha em competições internacionais. Eu continuo na minha poltrona sofrendo ao lado dos heróis que carregam com brilhantismo a bandeira brasileira. Você tem razão, Hidalgo, é isso mesmo.
Bem, o Hidalgo fazendo a abertura do Boletim da Bola. Eu estava olhando aqui, Hidalgo e meus amigos, já foram 11 longas rodadas de espera, mas depois de 42 dias o Grêmio saiu da zona do rebaixamento nesse Campeonato Brasileiro. Esse é o tamanho da vitória por 1-0 sobre o Vasco na rodada do fim de semana na Arena Condá, muito castigada inclusive pela chuva. A luta ainda está longe de acabar, mas a evolução do time dá motivo para o torcedor festejar antes da 8ª rodada da Copa do Brasil, as 8ª da Copa do Brasil. Bem, o assunto inicial é o Grêmio Porto Alegrense. O Chico Garcia está chegando para falar um pouquinho do sul do Brasil. Diga lá, Chico. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Ufa, saímos do Z4. Nossa, que sofrimento. Soteldo brilha num gramado impraticável, o time mostra raça e finalmente deixa a zona do rebaixamento. Vamos falar do jogo e de alguns destaques importantes. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O campeonato é longo, mas caramba, que diferença você respirar fora dessa zona incômoda, ingrata, terrível, que é a zona do rebaixamento. O fantasma de 2021 ainda nos assombrava, ainda nos assombra de certa forma, mas esse era o tipo do jogo, até pelas circunstâncias que você pensa assim, caramba, não é possível. É mais uma rodada em que bastava o Grêmio ganhar, bastava o Grêmio conquistar 3 pontos e sair da zona. E isso aconteceu, gente, olha, pelo menos umas 15 vezes, juro por Deus, em 2021. E o Grêmio não saía. E aí tudo dava errado. Como, por exemplo, um gramado em que você não consegue jogar futebol. E aí o jogo termina 0-0, sei lá, e você não sai da zona. Acontecia esse tipo de coisa. E eu estava com medo disso. E é curioso, porque o Grêmio sai do Centenário de Caxias do Sul. Claro que tem uma questão logística também das competições lá, mas, cara, o gramado estava muito ruim no Centenário em Caxias. O Renato já tinha reclamado, todo mundo estava reclamando, né? E o Grêmio estava tentando uma logística para não ficar tão longe da torcida, porque inexplicavelmente o Grêmio ainda não joga no seu estádio, né? Já tem data para voltar, 17 de agosto ou no máximo 1º de setembro. Mas o Grêmio não joga e tem que, enfim, procurar uma casa para morar, né? E fica vagando. E aí, beleza. Chapecó tem muitos gremistas, levou todo mundo para lá. A delegação foi recebida com muito carinho. Pô, a Chapecoense é um clube maravilhoso. Tudo certo. Cara, caiu a maior chuva do mundo. Caiu a maior chuva do mundo e o campo ficou... Cara, só rolou esse jogo porque o Grêmio não pode ter mais jogo atrasado. Porque assim, tipo, o Campeonato Brasileiro tá... sabe, não tem como, não tem como. Então, o Grêmio foi para jogar em Chapecó e não conseguia jogar, porque o gramado, cara, era um potreiro, assim. E não é culpa da Chape, é culpa nem da Arena Condá, é culpa do clima mesmo. Cara, choveu o jogo inteiro, choveu antes do jogo, choveu durante o jogo, não parou de chover. E aí eu pensei, caramba, pô, qual é o jogo do Grêmio? Que precisa vencer o jogo. Tudo bem, o Vasco tem seus valores individuais também, né? Payet, que entrou no segundo tempo, começou com o Felipe Coutinho, que jogou um tempo, né? Que, pô, um jogador que depende do jogo no solo, que gosta de finalização, que tem a assistência como marca, né? O Verrete, né? Que apara uma bola aérea, então esse poderia ser perigoso. Mas o jogo do Grêmio, cara, especialmente sem centroavante, é Soteldo e Pavon. É um jogo de correria, é um jogo de corredor, é um jogo de drible, é um jogo de Gustavinho que entrou no segundo tempo. Como é que você vai com a bola parando na poça? E aí, cara, para dar uma M é qualquer detalhe, né? Aquele recuo pro goleiro que a bola fica no meio do caminho, o cara vai chutar dentro da área, a bola para na poça, se oferece pro atacante adversário. Tudo podia acontecer. E é difícil até analisar taticamente o jogo, tá? Mas o Grêmio foi melhor. O Grêmio empurrou e encurralou o Vasco em vários momentos. O Grêmio criou, mas empilhou oportunidades e, de novo, eu tava com aquele sentimento do jogo contra o Vitória. Não é possível, cara, não é possível. O Grêmio vai martelar. Aí sai o gol do Soteldo, nossa, dá aquela respirada, e o do Reinaldo lá no finalzinho. E dessa vez, um primeiro tempo todo, cara, aqui, ó, martelando, o Grêmio em cima, especialmente por conta do Soteldo, né? Que, cara, deu um trabalho para a defesa do Vasco, caía pelos dois lados, especialmente o lado esquerdo, fazendo jogadas, a bola pingava na área, o Cristaldo deu um voleio, ela passou isso aqui, o Reinaldo chutou, ela passou isso aqui, o Grêmio teve chance na bola aérea, o Grêmio teve muitos escanteios, teve muitas finalizações, cara, a bola
ficava pipocando ali na frente, ninguém chutava pra dentro, assim, o Vasco se defendendo do jeito que dava. Era um jogo, assim, de Campeonato Gaúcho, assim, aquele jogo de várzea, assim, com todo o respeito à várzea, assim, mas de vontade. E isso foi um ingrediente pro jogo. O Grêmio teve vontade, o Grêmio teve raça. Cara, me deu orgulho, e não teria como ser diferente, né? Até pela forma como estava o gramado, mas a forma como os caras saíram do campo, né? Os caras saíram com barro da unha encravada até o último fio de cabelo. E é assim que tinha que jogar. O Grêmio precisava vencer esse jogo. Porque o Atlético Paranaense venceu o Cuiabá podia no máximo empatar e estava jogando em casa, isso deu certo. No restante da rodada, bastava o Grêmio, mesmo que o Vitória tenha vencido o Palmeiras no Allianz Parque, hein? Mas bastava o Grêmio vencer porque o saldo era melhor. O saldo era melhor, igualava em número de vitórias e tudo mais, mas ganhava no saldo. Então bastava uma vitória simples e ela veio. E ela veio, vejam só, na habilidade na categoria do Soteldo. Só no segundo tempo, numa perde-ganha ali no meio campo, a bola sobrou no Pavon, que fez uma jogadaça, tá? Porque ele passa pelo marcador e aí eu e você deve ter, no sofá de casa, deve ter falado assim, caramba, toca lá, né? Porque o Soteldo já abriu. Quando ele abriu e era um contra-ataque, o Vasco estava meio desarrumado, a bola chegou e o medo de parar na poça. Aquele setor do campo estava um pouco melhor. Chegou no Soteldo e aí ele fez tudo certo, né, cara? Porque ele tira o marcador e a bola ainda dá uma leve desviadinha no meio do caminho, engana o goleiro Léo Jardim e vai no cantinho. E, cara, jogada de sinuca, assim, né? Tacada de sinuca e choradinho, né? Foi morrer no cantinho, onde ela tinha que entrar. Golaço, Soteldo, de novo. Contra o Vitória ele fez gol e agora de novo contra a equipe do Vasco. O Soteldo está nos livrando. Ele é invocado, ele é nervoso, ele reclama quando é substituído, ele demora para voltar da Copa América, mas ele é o cara que está fazendo a diferença. O Diego Costa é o principal jogador do Grêmio na temporada, pelo menos nos números e como ele foi importante, né, na conquista do Campeonato Gaúcho e enquanto esteve em campo, mas o Soteldo tem se tornado um referencial, um diferencial e tem ajudado muito. Mas o Grêmio tem outros valores, tá? E aí a gente começa a abrir o time aqui, porque o Renato manteve os três zagueiros. Manteve os três zagueiros com o Dodi Vila Sante, o Cristaldo como um falso 9, né, voltando, né, e, cara, o Cristaldo tá jogando muita bola, porque ele volta, ele tabela, ele constrói, ele lidera, ele aparece na área, ele tem presença de campo, assim, sabe, você vê o Cristaldo ali, ele coordena as bolas paradas, ele é outro jogador em relação à temporada passada. O Pavon e o Soteldo estão fazendo uma bagunça pelos lados que está funcionando, então o Renato realmente está reinventando o time na ausência de um centroavante. E o Arezzo entrou um pouquinho mais cedo hoje, mas ainda demorado, e o jogo realmente não favorecia tanto, entrou com 35 minutos. Se é para soltar, então, beleza, deixa ele soltar um pouquinho a perna aí para ganhar ritmo de jogo, porque a gente quer ver um pouco mais do Arezzo ali na frente. Agora eu preciso destacar os três zagueiros do Grêmio, preciso. O Kahneman é o Kahneman, né? Arrumou bronca com a arbitragem, brigou com os caras, se jogou na lama, deu carrinho, buscou, foi às vezes foi lateral esquerdo, saiu a caça, voltou, foi o Kahneman, tá? O Rodrigo Eli, cara, eu preciso reconhecer que ele tá jogando muito, muito. Ele tá com confiança, ele está com personalidade, ele sai jogando muito bem, ele tem sido muito seguro na defesa. Eu tenho gostado demais do Rodrigo Eli. Olha, demorou, ele chegou atrapalhado, ele chegou meio que entregando algumas bolas, pode ter sido a questão da adaptação, confiança no time, sei lá, ele melhorou, mas demais, assim, o Rodrigo Eli hoje está merecendo ser titular. E o Gemerson, que fez o seu segundo jogo e que até falei que contra o Corinthians ele estava meio normal, né, gente? Estreia, né? Contra o Corinthians, em Itaquera, onde ele conhece muito bem, onde já jogou, normal. Ele deu uma sentida. Cara, ele foi preciso. O Gemerson foi o cara da sobra e ele ganhou todas. Nada passava pelo Gemerson. Ele foi um monstro. O Gemerson foi um monstro. Então, assim, ó, esses três caras, eles também garantiram o resultado para o Grêmio. Porque o Grêmio precisava vencer e não podia tomar gol. E o Vasco, cara, tem a sua qualidade. O Verratti conseguiu dar uma cabeçada, meio que segurando o Rodrigo Eli, né? Mas dar uma cabeçada que passou perto. O Payet entrou e fez uma bagunça no jogo, né? Porque ele tem muita qualidade, começou a cavar algumas faltas e aí começou a cavar essa bola dentro da área e ali bate em alguém, entra e é um abraço, né? E é isso que o Vasco estava tentando. Mas enfim,
vencemos 1-0. Foi sufoco até o final, mas o Grêmio teve também as suas chances até de aumentar o placar, né? O Renato botou o PP lá no finalzinho, o PP foi importante, o PP começou a dar bicuda em tudo que foi lado e tal para segurar o resultado, e ali, cara, você tem que jogar do jeito que manda o figurino para garantir o resultado. Ali é aquela coisa que a gente já falou várias vezes, o Grêmio tem tomado gols, né, nos minutos finais, ali acabou o jogo, e tinha acabado mesmo, o Grêmio conseguiu a vitória. O Grêmio escapou, tá fora da zona. É claro que tem muito campeonato. É claro que o Grêmio pode voltar para a zona em algum momento, eu espero que não, e tem 2 jogos a menos, que são contra Criciúma e Atlético Mineiro. Então, são jogos difíceis, como todo jogo é de Campeonato Brasileiro. Então agora, rapaziada, tem que usar essa energia desse jogo para seguir em frente, porque o Grêmio não pode esmorecer. Eu sei que tem a questão das Copas, que vai concentrar as atenções do Grêmio nas próximas semanas, né, nesse mês de agosto, mas o Campeonato Brasileiro não pode ser desconsiderado. Tem os reforços que chegaram e que aos poucos vão começar a entrar, mas assim, o Grêmio precisa cuidar do brasileiro. Não estou dizendo aqui que tenha que abandonar as Copas, não é isso, porque o Grêmio gosta das Copas e as Copas podem dar motivação para o Grêmio no brasileiro, mas no brasileiro não pode negociar mais ponto, especialmente em casa ou como mandante, né? Porque o Grêmio não joga em casa. Porque o time tem jogado melhor. Eu acho que também essa é uma notícia, né? O Grêmio tem jogado mais. Quando o Grêmio estava enfrentando aquelas dificuldades em termos de resultados, a gente olhava e falava assim, cara, é triste ver o Grêmio jogar. O Grêmio não consegue criar nada. É que com JP, Galvão e Galdino fica um pouco mais difícil. Quando você meio que arquiva esses caras e começa a botar mais qualidade no teu ataque, começa a ter uma estrutura melhor, a coisa tende a melhorar. E só para fechar, Marquezinho, hein? De novo, seguro, líder importante, um cara que está crescendo muito. Olha, o Marquezinho está ganhando pontos e subindo degraus na sua história. E na história dele com o Grêmio, mesmo curta, né, mesmo ainda sem títulos expressivos, né, embora apenas o Campeonato Gaúcho, mas assim, um cara que chegou meio contestado, meio aqui e ali, e hoje dá pra gente dizer que o Grêmio está bem servido de goleiro. E aí, o que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, quero ouvi-los. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Muito bem. Tchau. Tchau. Obrigado, Chico. Bem, agora a gente vai falar do Santos. O Santos abriu a venda de ingressos para o jogo contra o Sport. O jogo é válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam na sexta, às 9 da noite, hora de Brasília. O jogo está marcado para o estádio Urbano Caldeira, na Vila Formosa. Aliás, direto da Baixada, está chegando aqui nosso querido Wagner Frederico para falar um pouquinho do Santos, porque o Peixe está recebendo aí novas propostas. Diga lá, Wagner. É isso aí, gente. Eu trouxe para vocês, né? Outros colegas também trouxeram. Na sexta-feira eu trouxe mais detalhes sobre a proposta. São 2 propostas de times da Ucrânia e uma proposta de um time de Israel, né? O Maccabi Tel Aviv. E é o único time que está aí hoje, que tem alguma chance, né? Se é que tem alguma chance, né? Mas se tiver algum time desses 3, né? São 2 times da Ucrânia e esse time de Israel, o Maccabi Tel Aviv, que fizeram proposta pelo Patati, mas pelo desejo do jogador, pelo desejo do empresário do jogador, apenas estaria na parada esse time de Israel, o Maccabi Tel Aviv, que é um time que disputa aí essa primeira fase da Champions League e que tem alguma visibilidade, que despertou algum interesse no staff do jogador. Esse time fez uma proposta inicialmente de empréstimo, pagando $100 mil pelo empréstimo, 100 mil dólares não, desculpe, 100 mil euros. 100 mil euros pelo empréstimo de 1 ano e mais 1,5 milhão pelos direitos econômicos, por 60% dos direitos econômicos do Patati, 40% continuariam com o Santos. O Santos, de pronto, recusou essa proposta. Eu trouxe aqui a palavra do presidente Marcelo Teixeira, dizendo, né, que não quer vender nenhum jogador da base antes de esse jogador ser muito bem testado no time profissional. Só que aí, durante o final de semana, foi feita mais uma proposta e eu vou trazer aí as apurações que eu tenho a respeito do que pensa a diretoria, né, sobre essa segunda proposta que eu vou colocar aqui para vocês. Nessa segunda proposta, gente, o
o clube israelense aumentou de 100 mil para 200 mil euros o valor do empréstimo de 1 ano. E aumentou de 1,5 milhão para 2 milhões de euros o valor pela compra de 60% dos direitos econômicos do Patati. E, além disso, estabeleceu uma multa de 250 mil euros caso desista de comprar o jogador, certo? Porque os 2 milhões seriam de opção, né? Seriam opção, não seriam obrigatoriedade, seria uma opção de compra. Mas, se ao final do empréstimo a equipe israelense desistir de comprar o jogador, aí pagaria uma multa de 250 mil euros, o empréstimo ficaria, em vez de 200 mil, pagaria 450 mil euros, certo? Só pelo empréstimo, se não quisesse comprar. Pelas minhas informações, o Galo aceitaria essa proposta, passou para o presidente Marcelo Teixeira, mas, assim como ele me disse na sexta-feira, o presidente Marcelo Teixeira me disse que não tinha nenhuma possibilidade de vender o Patati por esses valores, ele reafirmou em cima dessa segunda proposta, o Santos não vende o Patati por esses valores. O Santos não quer vender nenhum jogador da base. O presidente Marcelo Teixeira faz questão de que esses jogadores sejam testados antes de se pensar em venda, né? É uma filosofia dele, da direção dele. Então, ele, mais uma vez, pelas minhas apurações, né, com outras pessoas da diretoria, mais uma vez o presidente Marcelo Teixeira reafirmou a sua intenção de manter Patati no clube. Então o Santos, né, pelas informações que eu apurei, não vai negociar Patati por esses valores, especialmente, mesmo com o aumento dessa proposta do Maccabi Tel Aviv, equipe de Israel. Conversei neste domingo com o empresário do jogador e ele se mostrou também desanimado com a possibilidade de o Santos aceitar essa proposta, já deu aí a causa praticamente como perdida. Então Patati vai continuar no Santos, a não ser que surja aí uma proposta muito boa, né, de outro clube, do próprio Maccabi Tel Aviv, algo irrecusável, aí as coisas mudam de figura. Mas neste momento, o que eu posso dizer para vocês é que Patati vai continuar no Santos, vai seguir o seu contrato que tem validade até o final de 2026. Tá certo, gente? Sobre contratações, já trouxe aqui para vocês a informação do Billy Arce, que está contratado, né? Falta só a assinatura do contrato, que vai acontecer, que deve acontecer nesta segunda-feira, seguida aí do seu anúncio oficial. O Santos também está avaliando um zagueiro colombiano. Eu ainda não tenho o nome para trazer para vocês, mas vou informar o nome assim que tiver, mas é um zagueiro colombiano que está atuando no futebol colombiano. O Carille passou a avaliar esse jogador na sexta-feira diretamente, né? O nome estava na mão do departamento de futebol, estava na mão do Galo, e agora o Carille está fazendo a sua avaliação sobre esse jogador, esse zagueiro que é colombiano também, a exemplo do Jefferson Dias, que esteve muito próximo de acertar com o Santos. O Galo até viajou para a Colômbia, tentou fechar o negócio, não conseguiu fechar o negócio. O Jefferson Dias acabou indo para a MLS. Né? Sobre Juan Pablo Vargas, não tenho informação de que o Santos está próximo de contratar esse jogador. Realmente não consigo confirmar essa informação que outros colegas, né, parece que tem. Eu não tenho essa informação do Juan Pablo Vargas, tá certo? Que é aquele jogador costarriquenho, né, zagueiro costarriquenho, que ano passado chegou a fazer testes no Santos, né? Não foi aprovado nos testes exames médicos e acabou retornando e agora estaria de novo na mira do Santos, mas eu não tenho essa informação de que há aí algo próximo encaminhado com esse jogador. O Santos, a pedido do Carille, continua observando o mercado para trazer mais um goleiro, mais um centroavante. Eu não tenho nenhum nome que esteja encaminhado muito próximo. O que eu posso dizer para vocês é que o Santos não tem pressa. A janela fecha no dia 2 de setembro. O Santos não tem obsessão por fazer mais contratações.
a não ser essas que eu já trouxe aqui para vocês, a do Biliarce e de mais um zagueiro. O Santos entende que esse elenco já é suficiente para a Série B. O Santos só vai contratar um jogador se entender que esse jogador vai servir para o ano que vem, que pode ser muito importante para o ano que vem, quando o Santos espera estar na Série A, e vai estar, né? Todos nós sabemos que o Santos estará na Série A. O Santos vai disputar o Campeonato Paulista, vai disputar a Série A e vai disputar também a Copa do Brasil na temporada 2025. Portanto, o Santos só pretende finalizar novas contratações se entender, se for uma boa oportunidade de mercado e se entender que esses jogadores, né, que essa contratação ou essas contratações sejam importantes também para a temporada de 2025. Beleza, gente? Opa! Não esqueça, gente. Diga, deixa o like, compartilha o vídeo, ativa o sininho das notificações e, claro, se inscreva no canal rumo aos 50 mil inscritos. Opa. Valeu, até mais. Falta pouco, Wagner Frederico falando da Baixada. Aliás, por falar em Santos, o Olavo, que está em Presidente Prudente, o Emanuel, que está em Juquiá, interior de São Paulo, e o Zé Castro está em Lavras, em Minas. Curtindo aqui o boletim do seu peixe, né? Obrigado, Olavo, Emanuel e o Zé Castro. Bem, o assunto aqui no Boletim da Bola é igual o São Paulo, né? O São Paulo deve ter aí uma força máxima para enfrentar o Goiás amanhã. O jogo está marcado para o estádio do Morumbi, 8 da noite, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Luciano, Arboleda e Ferreira, que começaram o duelo contra o Fortaleza no banco, pode voltar ao time, assim como o Lucas, que cumpriu a suspensão automática. Canal do Juba, o Juba está chegando aqui para falar desse São Paulo. Diga lá, Juba! Meus amigos, eu vou falar com vocês disso aqui, ó, David Neres, que o Benfica aceita negociar. Antes de você ficar olhando no meu olho aqui e falar assim, Jubão, você tá maluco, David Neres? O David Neres quer sair do Benfica e pediu para ser negociado, e isso é papo quente, tá? E o Benfica já alertou que vai sim liberar, porque o Di Maria roubou todo o espaço que era do David Neres. Eu quero falar com vocês também sobre o Paul Fernandes, uma novidade que apareceu de última hora sobre esse reforço do São Paulo que vai chegar. Além das partidas que fizeram Lisiero e Eric, e o William Gomes, que foi de fato, de verdade, escanteado pelo técnico Luiz Ubeldia, que a cada dia que passa parece gostar menos de algumas peças da base da equipe do São Paulo. Porém, quando você trata o Wellington e o próprio Juan como queridinhos, algo de errado não está certo, né? If you honor I mean, se é que você me entende, algo de errado não está certo, gramaticalmente está bastante incorreto. No entanto, nós temos que levar a coisa para a realidade. Deixa um like para dar uma moral nesse vídeo. Posso contar com esse like aí? O like é muito importante e você me ajuda. Posso contar com a tua ajuda para dar um like? E se inscreva também no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. E eu faço muita questão de você por aqui, essa que é a verdade, eu quero você aqui. Mas antes, você que conhece os jogadores das equipes de base, conhece jovens promissores que amanhã serão os próximos Neymar aí que tem por aí, você tem que conhecer o micarreira.com. No primeiro comentário fixado você encontra o meu link ali do micarreira.com para se cadastrar. Funciona assim, você vê o jovem e aí você compra o jovem em baixa para vender em alta, funcionando tipo o mercado de ação da bolsa. E o jovem que for bem, ele valoriza e você consegue vender mais alto do que você comprou, e aí você ganha, cara. Você pode faturar uma grana de verdade. É muito top. No micarreira.com. Ó, eu quero te mostrar como é que funciona aqui a plataforma do site e quero que você olhe para a tela aí em 3, 2, 1 agora. Olha aí, ó, você vê os jogadores. A plataforma aqui é assim. Você pode inclusive adicionar jogadores, vocês votando, a galera votando. Olha o Hendrick, que é ex-Palmeiras, Real Madrid. Você vê aqui que vai ter agora, que foi adicionado pelo pedido da torcida, tem o Pablo Maia. Ó o Pablo Maia aparecendo aqui, ó, jovem, promissor, que vai ter futuro brilhante. Pablo Maia é um cara que tem o seu valor de mercado, tá vendo? Você compra ele subiu 1,6% no último mês, nas últimas 24 horas, e você pode ganhar investindo de maneira correta. Volta pra cá. Então assim,
Funciona dessa maneira no micarreira.com. Compra o cara em baixa, vende em alta, fora todas as outras funcionalidades do site. Muito top, primeiro comentário fixado. Valeu, micarreira.com, tamo junto. Galera, o Eric apareceu no time do São Paulo ontem no segundo tempo, mas o William Gomes sequer apareceu. E o São Paulo perdeu o jogo, só que ele perde num time que tem ali jogando um cara igual o Rato, bastante com o freio de mão puxado, um cara igual o Juan, que volta pro time, e um cara igual o Nestor, que também volta pro time, assim, sem nenhum tipo de cacuete de bom jogador, vivendo de um gol ainda e uma assistência. O Nestor, longe de ser o ideal, não vou nem falar do Michel Araújo que não entrou, mas seria um grande erro, mas assim, tivemos que ver de novo o Juan. E aí eu olho nos seus olhos e eu te falo, cara, jogador vendido é uma pedreira, jogador vendido é embaçado. Quando o jogador vendido é o Juan, aí é imperdoável, aí é inadmissível. Nunca na vida dele jogou absolutamente nada pelo São Paulo e é um dos queridinhos do técnico Zubeldia perdidinho que tá aí, tá? Zubeldia escalar o Juan é sacanagem com a nossa cara, principalmente porque um cara igual o William Gomes, que sempre que entrou teve força física, velocidade, o drible do 1 contra 1 sendo de maneira exemplar, agora ele é preterido, escanteado por um técnico que usa assim, dessa panela que se instaurou no Morumbi, ele usa essa panela e vai levando em frente isso aí. Não é uma crítica tão pesada com o Zubeldia, não. Mas por que o Juan e não o William Gomes? Um assinou com o Southampton, o outro é nosso e poderia amanhã ser o nosso Hendrick, o nosso Vitor Roque, o nosso Estevão, um cara vendido por grana alta, mas sequer usa o William Gomes. E aí entra o Juan e é um tapa na nossa cara. É ridículo, a cada dia que passa é mais ridículo, principalmente por ser jogador vendido. Então, Zubeldia, vamos esquecer desse Juan aí, pelo amor de Deus, cara, não dá mais. Mas uma boa notícia foi que o Lisieiro voltou pro time do São Paulo. O Lisieiro voltou, teve alguns desarmes que ele conseguiu fazer, uma boa visão de jogo, foi uma grata surpresa para um time que está procurando volante. O Zubeldia na coletiva falou que não tem volantes. Tem o Bobadilha, tem o Luiz Gustavo, tem o Lisieiro, e ainda bate no peito e fala, eu não tenho volante. Não tem volante o quê, cara pálida? Não tem volante o quê? Pega o Fortaleza não é o Real Madrid, cara. O Fortaleza ganha da gente todo jogo. Pega aí o Vasco, parece que nós estamos encarando o Bayern de Munique 2013, a Laranja Mecânica de 74, o que é isso aí? Não temos volante? Temos volante sim, tem que aprender a escalar melhor. Tem que se preocupar um pouco menos com o Lucas Moura na ponta direita. Fica um pateta igual esse Luciano tomando cartão. Tá fora do jogo contra o Flamengo agora. Rafinha também no banco. Uma gangue que se formou ali. Uma coisa patética. Uma coisa ridícula. Estamos virando meme. Estamos passando vergonha. E esses caras dessa panela aí mandam no São Paulo. Então o Zubeldia vai ser engolido por essa panela se não acordar imediatamente. Será engolido pela panela se não acordar agora. É assim, sem meias palavras, tá, Zubeldia? Você vai ser engolido pelo Luciano que você tá passando a mão hoje na cabecinha dele. Tá passando a mão na cabeça, passando pano, você vai ser engolido por ele próprio. Não se preocupe que sua hora vai chegar. Eu não tô aqui praguejando, desejando que saia. Quero você no São Paulo, mas você deveria ter abraçado as suas convicções. Se o Rames interessava, se o Rames prestava, você não devia ter afastado ele como você afastou. Sabe, o Lucas Moura, se ele presta e ele não rende tanto na ponta direita, centraliza ele. Não interessa o que o Luciano, que o Rafinha pensam. Não pode ser dessa forma. E você vai dar bom dia a cavalo. Vai ter problemas internos, sim. Pode esperar. Esse grupo que você abraçou jogou pelo Carpini, tá? E nós vemos onde o Carpini tá hoje. Então, quando vamos jogar pelo Zubeldia, você vai ver que tua hora vai acabar. Gente, o São Paulo estuda aí de fato, tá bem avançado, inclusive o empréstimo, né? Conversas sobre o empréstimo de João Moreira e também do Rodriguinho. O João Moreira é o que gerou um frisson na torcida são paulina, gerou realmente um desconforto absoluto, porque o cara, ele é muito bom de bola. Jubá, mas o Moreira, com o jogo, com o Zubeldia, ele machucou, deu uma pipocada, meu amigo, ele errou um passe.
tá? Vamos falar a verdade aqui entre nós agora? Vamos papo reto entre a gente aqui? Moreira errou um passe. O Zubeldia deu chilique no banco com o Moreira. Chiliquinho, porque o Moreira não chama Luciano. Deu chiliquinho, porque o Moreira não é da panela, donos do time do São Paulo. Deu chiliquinho com o moleque sai machucado, com o Zubeldia nem acreditando que ele estava machucado. E agora que o moleque voltou, não vai ter chance. E aí o Carpini, né, mais sagaz do que o Zubeldia, chega lá no Vitória e fala: eu quero, me manda aqui, Rodriguinho e Moreira. E o São Paulo aceita, cara. O São Paulo aceita isso aí porque o Zubeldia não vai usar o Moreira. Temos o Rafinha aposentado, temos o Igor Vinícius, que ele desperta uma discussão enorme se ele presta ou não pro time do São Paulo, e o Moreira, que é uma grande esperança, teve uma esperança meio atrapalhada por conta de contusões. Aí o Moreira vai ser emprestado pro Vitória, é amanhã. Podem, pega aí o papel e a caneta, anota agora. Jubão, tá errado, não tô errado, é amanhã que nós, assim que o Moreira for emprestado, vamos ouvir do técnico que falta lateral direito. Vamos ouvir o São Paulo procurando lateral direito. Vendemos o Natan pro Red Bull por 5 milhões. 5 de reais. 5 só! E estamos sem lateral direito. Vai mandar todo mundo embora. Não quiseram o Orejuela, venderam o Natan por 5 conto, vão mandar o Moreira emprestado. É amanhã que vão procurar lateral direito, como já fizeram no começo do ano, quando o Bobadilha foi improvisado para lateral, tá? Só aí vocês estão ligados que eu tô certo, não tem jeito. E o Eric, ele subindo na ladeira, né, sem água no deserto, ele conseguiu entrar para jogar. Um Luciano ali, de um futebol patético, bizarro, ridículo, infelizmente um resquício do que um dia foi a imagem do Luciano. Hoje vemos um bobo da corte, um gritalhão, um bobalhão que fica gritando ali para tomar cartão amarelo, não pega o Flamengo, não passa de um meme. Pra não falar palhaço, otário, não passa de um meme. Tá? É um meme ambulante no time do São Paulo, esse Luciano que virou meia, que não quiseram que o Rames jogasse pra ter esse cara aí, virou um meme. É só isso. O jogador de bola, me perdoa, é uma tartaruga grávida. Faz nada. E quando pensa que o Eric entrou, tinha o Luciano na meia e o Caleri com duas bigoras no tornozelo, parecendo um caminhão com o freio de mão puxado, pesadésimo, um trator pesado, sem ritmo nenhum de jogo, irreconhecível, sem Ferreirinha e sem o Lucas Moura, o Eric é claro que não ia brilhar. Mas ainda assim ele deu um lançamento muito bom pro Caleri e o Caleri cruzou pra área sem ter ninguém ali, nem olhou pra onde estava tocando. Então assim, gostando do Caleri, que eu gosto, precisa melhorar. E o Eric tentou alguma coisa. Então agora, que o Eric não pague o pato. Tá? Que o Eric não pague o pato pela ausência de futebol que Luciano e Caleri estão nos entregando. É uma ausência de futebol absoluta e estão nos entregando isso, e o Eric vai acabar pagando o pato, como sempre, lógico. Olha aqui, ó. Fake news! Não, não é fake news não, isso aqui é notícia, pô. Não é comigo o negócio, você não pode ficar bravo comigo. Olha aqui, ó. Benfica aceita liberar David Neres. Aqui, ó. Matéria do Nação Tricolor, um site com um jornalista que escreveu. Benfica aceita liberar David Neres. São Paulo e Flamengo abrem disputa pelo atacante. Dá pra ler aqui ou não? A matéria, a letra aqui é esquisitão de ler. Aí, a letra aí dá pra ler, tá vendo aqui, ó? E aqui está no Nação Tricolor. Isso aqui é uma matéria. Matéria, não fui eu que escrevi. Eu tô trazendo aqui pra vocês. Então, você que gosta de notícia, isso aqui é notícia, tá? O David Neres, o São Paulo abriu conversas agora com o David Neres. O Flamengo também tem o interesse. O que acontece? O David Neres é jogador do Benfica de Portugal e ele tem ótimos números. Porém, o Benfica renovou com o Di Maria. Uma vez que o Benfica renovou com o Di Maria, o David Neres ficou incomodadíssimo e falou: eu quero ser negociado. É claro, para comprar o David Neres, imagina, o Benfica pagou lá 30 milhões de euros, 25 milhões de euros, trazendo ele do Shakhtar, se não me engano, veio da Ucrânia. Veio da Ucrânia pro Benfica de Portugal, chegou lá por 25, 30 milhões de euros, e quando ele chega, ele pega o banco de reservas. Então, claro, óbvio, evidente que ele passa a valer menos. O valor de mercado do jogador de 27 anos, ele passa a ser reduzido. Ah, mas ele vai para Real Madrid, Barcelona, Bayern, City. Esquece. 27 anos não tem mais esse mercado todo aí nesses times que eu falei. Dito isso,
O Benfica, que não vai conseguir recuperar o investimento que fez e nem tampouco está tão preocupado assim, porque o cara virou banco de reservas, o Benfica vai ter que aceitar a realidade de ou vender muito mais barato, ou o Benfica vai ter que emprestar para ele recuperar o futebol, ter vitrine de novo, para depois ele poder voltar para o Benfica e pegar uma titularidade depois que o Di Maria sair. É nesse instante que aparece o São Paulo e Flamengo. Flamengo assustou com valores de uma compra, óbvio, mas falando de empréstimo, o David Neres, quando foi perguntado, se liga aqui, olha nos meus olhos, quando o David Neres foi perguntado, ele respondeu: no Brasil é São Paulo. No Brasil eu quero ir para o São Paulo. Então, Flamengo fica para trás, porque é um cara do São Paulo. E o São Paulo passa, sim, a ter a preferência pela compra do David Neres, porque no Flamengo ele não vai querer jogar, quer vir para o São Paulo. O São Paulo negociando o empréstimo, tem que negociar o empréstimo direto com o Benfica, com o projeto futebol de recuperar o David Neres em 1 ano, 2 anos, e devolvê-lo para o Benfica depois, findado o empréstimo. Então a coisa fica top. A notícia mostra que o São Paulo tem o interesse. É óbvio, mas principalmente, o que eu já tinha noticiado para vocês aqui antes, é que o David Neres pediu realmente para sair do Benfica porque não quer ficar na sombra do Di Maria. E aí, tem espaço no time do São Paulo ou não tem? Fala comigo aí, eu sou fã, tá? David Neres, eu sou fã, esse é o papo reto. E se chegar no São Paulo, o Lucas for pro meio e o David Neres ponta direita, mandem as taças. Não tem conversa, não quero conversar. Mandem as taças que são todas nossas. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. E se gostou, ó, deixa esse likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos. Até a próxima. Valeu! Valeu! Obrigado, Juba! Ele é muito espontâneo quando fala do São Paulo, né? Você notou que esses boletins que estão acontecendo aqui na programação da Rádio Futebol são torcedores, mas com muita informação, não é? São Paulo, então, volta a jogar amanhã. O jogo está marcado para o Morumbi. Vai ser contra o Goiás, né? Jogo de ida das oitavas e final da Copa do Brasil. Caminho curto da Libertadores do ano que vem. Bem, vamos falar um pouquinho agora da derrota do Grêmio. 1-0 domingo, né? O Vasco usou aí a 14ª escalação diferente em 19 rodadas nesse Campeonato Brasileiro. Além do revés da partida, a equipe do Rafael Paiva ganhou novos problemas para o próximo jogo, que será contra o Bragantino, sábado, às 19h. O Mineirinho, que é muito torcedor do Vasco, está aqui na ponta da linha. Mineirinho vascaíno vai falar com a gente com novidades interessantes, porque deve ter uma mudança no ataque, né? O Paiva sabe da resposta e de que forma vai colocar. E as notícias do Vasco estão chegando com o Mineirinho vascaíno. Diga lá, Mineirinho. Salve, salve, família vascaína. Bora com a escalação. Aqui é direto e reto. Bora com a escalação pro jogo contra o Atlético Goianiense, Copa do Brasil. Porque tem jogador voltando, vai mudar. Isso aí pode ter certeza, vai mudar em relação a esse jogo que a gente perdeu pro Grêmio. Então vamos dar uma olhada nessa escalação, tá? Pro jogo da Copa do Brasil. Tá começando mais um Giro de Segunda. Vai deixando o seu like para dar aquela força pro nosso trabalho, se inscreva no canal e bora de informação. Opa, Mineirinho vascaíno, tive um probleminha aqui, deixa eu buscar de novo a informação do Mineirinho. Com detalhes e informações aí do nosso Vasco da Gama para a temporada, tem jogo importante aí. Deixa eu trazer de novo aqui o Mineirinho no nosso Boletim da Bola na apresentação. Diga lá, Mineirinho, com esse giro de informações aí, garoto, vamos lá? Canal e bora de informação. Pois é, a gente já mostrou isso aqui, né? Você escolhe aí, ó, tem 4 locais para você assistir o jogo: Sport TV, Premier, Globo e Amazon Prime. A bola rola às 9h30 da noite no estádio Antônio Ascioli. E antes, rapidamente, da gente ir para a escalação, vamos ouvir o técnico Rafael Paiva projetando a partida das oitavas de final. Jogo de ida. Difícil, né? Muito difícil. De novo, ficar 2 rodadas sem pontuar no Brasileiro é muito difícil. Mas a gente está na 20ª rodada ou na primeira rodada do retorno, né? Ainda a gente tem o tempo para recuperar, mas o jogo de mata-mata não dá tempo, né? Então esse jogo a gente tem que tratar aí com uma particularidade especial
É importantíssimo a gente tentar passar de fase, fazer um grande jogo, um primeiro jogo para tentar levar o jogo para São Januário. A gente sabe lá, a gente é muito forte, então a gente tem que estar focado no jogo de mata-mata, levar como tem que ser, com muita responsabilidade, competir muito e trabalhar muito para a gente poder reverter esse momento aí. É isso, né? Mata-mata não é igual o brasileiro, que você se recupera nas rodadas seguintes. Deu bobeira, fez um jogo muito ruim, pode colocar a classificação já em risco no jogo de ida, meu amigo, não tem perdão. Pois é, vamos aqui então pro nosso campinho. Essa aqui é a escalação do Vasco que entrou em campo contra o Grêmio neste domingo. E aqui a gente já tem de cara uma alteração que o Adson, né, e foi preservado justamente para jogar essa partida de quarta-feira. Claro, não é uma garantia, né? Dores musculares, isso aí, tudo pode acontecer, mas o planejamento é esse aqui, ó. Emerson Rivaldo volta para o banco de reservas e Adson vai para a ponta direita. E vou te falar, para mim já é uma alteração que surte efeito. Não tô aqui queimando o Emerson Rivaldo ainda tô dando uma chance para ele mostrar algo diferente, mas pelo que o Adson estava produzindo, né, naquelas 4 vitórias consecutivas, eu acho que o Adson fez um papel muito importante, então acho que ele soma nessa partida. No mais, eu acho que o único local que pode ter alteração também é na zaga, porque o zagueiro Maicon foi substituído durante a partida, o Vasco chegou até a atuar aqui, ó, momentaneamente com 3 zagueiros, né? E o Maicon acabou sendo substituído. Então, digamos que o Maicon tenha problema, não é uma informação, mas é uma possibilidade. O Maicon ficaria de fora e o Rojas, eu acho que é um substituto natural, entra na zaga. Eu acho que o garoto Lincoln é realmente uma última alternativa ainda. Pô, entrou aquele jogo contra o Inter, meteu o gol, acabou sumindo, né? A gente fica um pouco em dúvida o que aconteceu, mas creio eu que o Rojas está na frente, tá? Eu acho que essa seria a única alteração, mas de novo, isso aqui é só porque o Maicon saiu reclamando de dores, vamos ver se tá tudo certo com ele. E a escalação ficaria: Léo Jardim no gol, a defesa com PH, Maicon, Léo e Piton, o meio campo Hugo Moura, Cocão e Coutinho, na frente David, Adson e Verratti. O David é outro, né, que muita gente pode falar, tem que tirar. Pois é, mas o que pega? É quem entra no lugar. A gente vai ter ali como opção um Alex Teixeira, a gente vai ter ali como opção Serginho eu nem considero, porque já tá praticamente descartado. O Eric Marcos acabou voltando para a base, o Cleiton já posso até tirar ele daqui, vou até tirar ele daqui, ó, eliminar, porque ele foi para Portugal para assinar com o time lá, em breve deve ser tudo oficializado. O Rossi joga mais pela ponta direita e também dizem que já foi liberado para negociar. Aí vai ter também o Emerson Rivaldo jogando um pouco mais torto ali e o Ryan. São essas as opções, sabe? O David, pelo que ele apresentou até agora no ano, é um bagre, mas é um bagre que tem números, que tem gols marcados, enfim, que tá aguentando um rojão ali pelo lado esquerdo, até que chegue um cara, vista a camisa e fala: DVD, dá licença que o titular sou eu. Poderia ser o Alex Teixeira? Poderia, né? Nos poucos minutos que a gente viu do Teixeira, nada especial ainda. Então, vamos aguardar para ver essa escalação de quarta-feira. Vai se confirmar essa aqui, hein? Pode anotar, vai ser esse time aqui que vai entrar em campo contra o Atlético Goianiense. Deixa a sua opinião, deixa a sua cornetada, mas não esquece de participar do nosso vídeo aqui. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. E a gente se vê a qualquer momento para mais informações, comentários e muito conteúdo de Vasco da Gama. Vale Vasco, tamo junto e até lá. Até lá, Mineirinho. Vascaíno Mineirinho, trazendo detalhes do Vasco da Gama aqui no nosso Boletim da Bola, edição desse comecinho de semana. Bem, agora vamos ao sul do Brasil. O Internacional é destaque aqui no nosso Boletim da Bola.
O nosso Nando Gross está chegando na ponta da linha com detalhes e informações para você que gosta e torce para o Internacional. Assunto de hoje, tem virada de página lá. Conta pra gente, Nando. Diga lá. Fala pessoal, tudo certo? Saudações, um abraço para todo mundo aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal do Nando, o canal que fala do Internacional, informação e opinião. E hoje tem informação, mas nesse vídeo eu quero muito mais dar uma opinião, né? Eu acho que tem um troço que tá me incomodando, né? O sujeito tá mal no clube deles, ex-jogador do Inter, vou voltar pro Inter, como se fosse a casa da mãe Joana. Cada um volta a hora que bem entende. E tá na hora, na minha opinião, de virar a página. Mas vou falar sobre isso, sobre algumas exceções. O pessoal me disse, Nando, mas tem uns que voltaram sim. Tem jogadores e jogadores. É preciso saber diferenciar um do outro. Né? Mas vamos falar, vamos lá. Vamos debater um pouco, eu quero também a opinião de vocês. O Inter já respondeu pro Nico Lopes. O Nico Lopes se ofereceu para jogar no Inter, já tem resposta, tá? Já tem volante com negócio fechado indo para a Europa e o departamento médico sinaliza com 3 reforços para o Roger no jogo agora, para o jogo desse domingo contra o Palmeiras. São assuntos deste vídeo aqui no canal, mas antes te convidando aí para dar esse like, tá? Te inscrever no meu canal. Se já tá inscrito, para trazer mais gente aqui também pro canal, tá certo? E olha só, esse canal tem o apoio do grupo Reurbani, líder em regularização fundiária no Brasil. Tem explicado aqui, porque não é aquele negócio de só vender isso ou vender aquilo. Não, os caras vendem realmente, vendem. Eles realizam, né, aquilo que todo mundo quer, que é ter o seu imóvel, que às vezes que tu já mora nele, não consegue ter a documentação, a matrícula, né, o teu terreno, o teu condomínio, o teu sítio, né, o lugar onde é teu, onde tu tá ali batalhando e não consegue, pois a Reurbani faz exatamente esse trabalho. Então, liga para lá, 984-88-5294 e regularize a sua situação e tenha aquela tão sonhada matrícula, um certificado na sua propriedade, no teu nome, tá bom? Buenas, gente, vamos lá. Eu já falei antes sobre Damião, tá? E agora me manifesto sobre Nico Lopes. Respeito a passagem de ambos pelo Internacional, ambos tiveram a sua relevância, tiveram a sua importância. O Damião foi mais importante, na minha opinião, do que Nico Lopes, mas não quero nenhum dos dois de volta. Acho que o Inter tem que virar a página. Agora, o Nico Lopes, né, o atacante uruguaio, jogou no Inter, acho que foi em 2019, 18, 19, né? E aí foi em 19 que ele vai jogar no Tigres, do México. E aí foi uma negociação em torno de 10 milhões de dólares. Teve bons momentos, chegou a ser artilheiro do Internacional. Agora, gente, tem horas que é preciso, né, olhar para frente, virar a página. Não dá para só trazer os jogadores que saíram, traz de volta. Tem alguns exemplos aí que estão mostrando. O Tyson teve alguns momentos que foi interessante seu retorno, mas muita polêmica, muito rolo, sabe? Não fez bem pro clube. O Arangues agora já está pedindo para ir embora e não consegue jogar por questão de lesão. Então não é isso, o Inter não é isso, não é a casa da mãe Joana, olha só, vem pra cá. Não, quero voltar, não, parei um pouquinho. Aí me disseram, não, mas o Nilmar voltou e eu sobe. Não, mas parei, são no celeiro de ases, é diferente, tá? São jogadores de outro patamar, né, de outro nível, né? Então, né, vamos pensar assim um pouco diferente, né? E voltar com idade boa para jogar. Tem uma identificação diferente, né? Todo respeito aos demais, né? Mas tem que saber, o cara que não sabe a diferença do Nilmar pro Damião e pro Nico Lopes, né? O que eu vou fazer? Mas é gigantesca a diferença. Então, há sim casos que tu pode estudar, dependente mas já jogou aqui, repatriação, não precisa ter uma regra. Como diria lá o vernáculo, né? Toda regra tem uma exceção, ok? Mas não precisa ser a regra repatriar todo mundo, que é o que tem sido. Aí todo mundo olha assim, mas olha só, o fulano voltou pro Inter, tá aqui, tá ruim, vou voltar para lá também. O Nico tem contrato até 2025 no Tigres. Tá havendo uma reformulação no clube, no elenco, e parece que tem espaço para ele sair. Tanto que seu empresário está oferecendo. Pelo que fui informado, o Inter já respondeu que não interessa. Parabéns, né, ao Inter, na minha opinião, de novo, né, respeitando e querendo. Porque quando eu falei que eu era contra o Damião, um monte de contra o Damião, não sou contra o Damião, digo retorno agora.
Aí as pessoas me dizem assim, Damião é muito melhor que o Alário. Bom, aí estamos fechados com o que o Alário está jogando, não tenho dúvida. Mas eu acho que não é esse o raciocínio que tem que se fazer. Tem que se buscar um jogador que tu quer. E não, é melhor do que aquele, então pega esse. Não. Com o que o Alário está jogando hoje, o alemão que jogou no Inter é melhor. O Alário não está jogando nada. Né? Então não pode ser o Alário o parâmetro. Só simplesmente, esse é melhor do que aquele. Agora tem que ter cautela, o Inter tem pouco dinheiro nesse momento, teve um prejuízo danado aí com as enchentes, o elenco é caro, o grupo do Inter é um grupo caro, tá tendo uma reformulação e tem que ser criterioso na hora de buscar. O cara que chegue aqui possa contribuir mesmo. Contratar para o departamento médico não interessa. Trazer jogadores como o Wesley que veio e tá aí integrado, empenhado, tentando jogar, esse sim, né? Trazer jogadores que venham e se identifiquem e queiram jogar. E virar página. Né? Virar página. Não é o Nico Lopes a solução para o Inter agora. Não é o Leandro Damião a solução para o Inter agora. Aliás, não está nos reforços a solução, né? Se a gente for pensar em solução, a solução está no que o Roger pode arrumar agora no time. O departamento médico está sinalizando aí com o retorno do Thiago Maia. Seria importantíssimo ter o Thiago Maia de novo ali com o primeiro volante. É outro nível, né? É outro nível. O Fernando ainda não. O Fernando segue no departamento médico. Não preciso nem dizer que o Arangue segue também. O Alan Patrick a gente já sabe, né? É um tempo mais longo. Né? Mas o Thiago Maia foi sinalizado que pode voltar. O Vitão, não se tem a convicção, mas pelo menos pode voltar para o banco, porque hoje o Inter tem o Mercado e o Robert Renan e o Igor Gomes. E era isso. Né? Então poderia o Vitão pelo menos ficar à disposição. Essa é a informação. E o terceiro seria o Wanderson, que também não seria titular nesse momento, mas olha o banco do Inter no último jogo. O Wanderson poderia ser uma alternativa. A gente já viu o Wanderson jogando em alto nível. Ele não está jogando em alto nível, mas a gente já viu ele jogando em alto nível. Então pode ser também, né, um jogador aí a estar à disposição do Roger para esse domingo. Olha quanto tempo o Inter não tinha um período assim de uma semana para treinar. Uma semana. A CBF não contava com o Inter eliminado na Copa do Brasil, da Sul-Americana, senão já teria pensado em remarcar algum jogo atrasado agora. Mas como não marcou, né? Melhor até pro Inter, melhor pro Roger. Vai poder trabalhar, coisa que ele não tinha feito ainda. Falei sobre negócio fechado, né? O Matheus Dias tá com um negócio fechado no Nacional da Ilha da Madeira, vai jogar lá, né? E já até ele disse que ficou surpreso de ter sido relacionado pro último jogo, nem esperava entrar. Mas vai por empréstimo de 1 ano, até metade do ano que vem, aí vai com o passe fixado. Sucesso ao Matheus Dias, é um garoto que não teve muitas chances aqui, né? Um jogador de seleção, não conseguiu se firmar no Internacional, quem sabe vai para o futebol português, consegue se firmar, consegue fazer carreira, quem sabe até amadurecer e voltar para o Internacional, né? Já que ele é do Inter, ele está emprestado, né? Então sucesso aí ao Matheus Dias. E o Inter segue pensando e trabalhando nos seus reforços. Um meia, um zagueiro, um atacante, né? São prioridades aí que o Inter está dando uma olhada. E eu repito, acho que o Inter não precisa contratar centroavante, tá? Mesmo com a saída do Alário, eu daria prioridade para trazer um extrema. Porque o Wanderson pode sair e mesmo que não saia, hoje o Wanderson não está sendo a solução. Então já tem o Wesley, teria que ter um para cada lado, né? Então eu pensaria em buscar um jogador de lado, um driblador, lado esquerdo, um cara que vá para cima, definidor. Para investir num atacante, eu faria esse tipo de investimento. Para o jogo de domingo, acho que o Roger vai manter o garoto Gabriel Carvalho, e a minha dúvida é se o Gustavo Prado pode estar começando aí, tendo ganhado uma vaga. Se o Thiago Maia jogar, ele deve entrar, né, fazer o meio campo com o Thiago Maia e Bruno Henrique, aqueles dois, né, saindo Bruno Gomes e o Rômulo. Acho, né, que o Roger deve pensar isso. E aí vamos ver como é que ele vai formar a linha de 3, lembrando que o adversário é o Palmeiras, que vem sofrendo algumas derrotas, mas ainda assim é o Palmeiras, do Abel Ferreira, quer dizer, é um time que não é nada simples de ser batido. Tá bom, gente? Era esse o recado por hoje. Muito obrigado pela parceria de todo mundo, aquele convite para te inscrever aqui no meu canal, dá um like aí também, que ajuda bastante, tá? E lembrando que o parceiro do canal é o Grupo Reurbani. Tá aí o WhatsApp, ó. Quer correr atrás da tua documentação, né, do teu certificado de propriedade, matrícula, tá aí, ó, 984-88-52-94. Bom comecinho de semana para todo mundo, vai ser uma semana de trabalho.
O Inter começa a trabalhar só amanhã. O pessoal chegou ontem à tarde a Porto Alegre. Eu estava em contato com a assessoria de imprensa e foi ontem à tarde que o Inter conseguiu chegar em Porto Alegre. Então amanhã, 3h30 da tarde, 3h30, não me lembro o horário certo, mas amanhã à tarde, a reapresentação dos atletas aí para se preparar para o jogo contra o Palmeiras no próximo domingo. Valeu, galera. Grande abraço. Hasta la vista. Regularize seu imóvel. Conheça o Grupo Reurbani, líder em regularização fundiária. Mais de 15 mil matrículas entregues no Sul. Contato pelo WhatsApp 51 98488. Muito bem, o Nando falando do Internacional, trazendo detalhes para você aqui no nosso Boletim da Bola. Eu vou encerrar aqui a primeira hora do Boletim da Bola dessa segunda. Você sabe, tem 2 horas. As emissoras que integram a rede FPI vão à programação normal, né? Com música, jornalismo. Se você tem um web rádio que quer retransmitir a gente, vai ser muito legal participar desta rede, né? Além do que, música, informação e também futebol na sua programação esportiva. Eu vou para um rápido intervalo do Betano. Na sequência, prossegue a nossa programação 24 horas com a segunda hora do Boletim da Bola dessa segunda-feira. Abraço a todos das emissoras que ficam aí com a programação normal. Abraço, até já. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até R$1.000 em bônus. Muito bem, vamos para a segunda hora do Boletim da Bola. O assunto agora é Fluminense. Bateu o Bragantino, 1-0. Venceu a terceira seguida no Campeonato Nacional. O Cauã Elias marcou o gol, que deixa a equipe a 1 ponto de saída do Z4. O Bragantino perde em casa pela segunda vez no Campeonato Brasileiro. Vamos saber um pouquinho mais do Fluminense. Está chegando aqui, Ligados do Flu, na programação 24 horas da Rádio Futebol, o aplicativo do Brasil. Semana começando mais leve para a torcida tricolor depois de 3 vitórias seguidas. O Fluminense em franca recuperação na temporada 2024. A gente chega a partir de agora aqui no canal Ligados no Flu com as últimas notícias do campeão da Libertadores de 2023 para você logo depois da nossa vinheta. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência mais uma vez aqui no canal Ligados no Flu. Estamos chegando para dar aquele F5 nas notícias do Fluminense, o campeão da Libertadores de 2023 e que está começando a sua recuperação na temporada 2024. Agradecer sempre a sua presença, a sua audiência, mas pedir também aquela moral para você que não está inscrito ainda para se inscrever aqui no canal Ligados no Flu e também deixar o seu like nesse vídeo, é muito importante para contribuir com o nosso trabalho. Vamos começar então com as informações dessa segunda-feira, início de semana, dia 29 de julho. Julho já tá acabando, hein, gente? Mês de agosto já tá chegando, o ano tá passando rápido demais. E ontem foi concluída a primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. A gente vai mostrar para você, a partir de agora, como é que tá a classificação depois dos jogos do final de semana. O Fluminense, apesar da vitória, não saiu da penúltima posição, mas, por outro lado, ele melhorou bastante a sua situação. É que o buraco era muito grande, gente. O Fluminense tava lá no fundo do precipício. Tava lá no comecinho do Everest, tá escalando o Everest. É assim mesmo. Tem que ter calma, tem que ter paciência. Mas reparem, o Fluminense chegou a ser o lanterna com vários pontos atrás do Atlético Goianiense. O Fluminense já abriu 5 pro Atlético Goianiense com um jogo a menos. Tá empatado com o Cuiabá, 1 ponto só atrás do Vitória, mas tem um jogo a menos que o Vitória. 1 ponto a menos que o Grêmio, tem um jogo a mais que o Grêmio. Tem 2 pontos a menos que o Corinthians, mas tem um jogo a menos que o Corinthians. Então, se o Fluminense, por exemplo, na teoria, né, vencer esse jogo que ele tem a menos, hoje o Fluminense estaria à frente do Vitória e estaria também à frente do Corinthians, que são equipes que têm jogos a mais. O Fluminense está a 3 pontos do Internacional, que é o 14º, com 20 pontos, mas o Inter tem 4 jogos a menos que o Fluminense. Então, com certeza, à medida que esses jogos forem sendo disputados, isso aqui vai mudar muito. Por isso que é importante o Fluminense sempre ir pontuando, para que quando todos os times tiverem o mesmo número de jogos, o Fluminense, né, já ter saído
fora aí dessa zona da confusão. E aí eu quero mostrar para vocês um dado aqui importante, uma situação interessante. O Fluminense joga com o Bahia, final de semana que vem, domingo, né? Se o Fluminense vencer em casa, jogo no Maracanã, casa cheia, o Fluminense vai a 20 pontos. E aí se a gente pegar a tabela da semana que vem, além do jogo do Fluminense com o Bahia, tem Vasco e Bragantino. O Vasco joga em casa com o Bragantino. Jogo, né, equilibrado. Se o Vasco tropeçar, o Vasco hoje tem 23. Se o Vasco tropeçar e o Fluminense ganhar do Bahia, o Fluminense na rodada seguinte contra o mesmo Vasco, tá aqui, ó, Vasco e Fluminense já, no sábado, né, provavelmente no Newton Santos, o Fluminense já teria a possibilidade de empatar pelo menos com o Vasco em pontos. Não iria ultrapassá-lo porque o Vasco está com 7 vitórias e o Fluminense tem 4. Se o Fluminense ganhar os 2 e o Vasco perder os 2, o Fluminense iria a 6 vitórias. Mas vejam como são as coisas. O Vasco é o 11º nesse momento. Se o Fluminense vencer os 2 próximos jogos, ele já dá um salto na classificação do Campeonato Brasileiro. E eu quero mostrar para vocês também, agora aqui no canal Ligados no Flu, como é que ficou as chances do Fluminense de queda, que diminuíram muito. A gente já chegou a ter quase 80% de chance de rebaixamento. Vejam como a situação do Fluminense mudou nesse momento no campeonato. Estou abrindo o site do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Olha aqui. O Fluminense, nesse momento, tem 49,9%, quase 50% de chance de queda. Ainda é um número alto, mas se a gente comparar com 3 rodadas atrás, quando o Fluminense tinha quase 80% de chance de cair, já diminuiu bastante. Nesse momento, quem tem mais chance de cair é o Atlético Goianiense, 93%. Depois o Vitória, com 51%. Aí vem Fluminense, Corinthians, Cuiabá, Grêmio, enfim. Mas o Fluminense já melhorou bastante a sua situação, perto do que a gente via há 3 rodadas atrás. E eu quero mostrar também um outro sintoma dessa melhora do Fluminense aqui no site da UFMG, gente, que que mostra também o trabalho do Mano Menezes, esse retorno do Thiago Silva, do Arias, do André também, né, que voltou de contusão. Repare o seguinte, o Fluminense, quando o Mano assumiu, o Fluminense era o pior mandante do campeonato, sem nenhum ponto. O Diniz deixou o Fluminense sem nenhum ponto como visitante no campeonato. Zero de aproveitamento. Olha aqui a diferença com o Mano Menezes. O Fluminense já é o 15º, aliás, já tem a 15ª melhor, né, campanha, já melhorou, pulou do 20º para o 15º. O Mano Menezes já conseguiu, né, nesses jogos do Fluminense, 7 pontos. São 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então esse já é um sintoma. O Fluminense não tinha nenhum ponto, gente. Nenhum ponto como visitante no campeonato. Já melhorou bastante. Defesa. O Fluminense chegou até a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Vou mostrar aqui para vocês qual é a situação hoje, olha. O Fluminense hoje tem a 11ª melhor defesa. Pulou da pior defesa para a 11ª. É devagarzinho. Tem uma defesa melhor do que a do Bahia, que está na parte de cima da tabela. Tem uma defesa melhor do que a do Atlético Mineiro, que está na parte de cima da tabela. Então, isso já mostra como o trabalho do Mano Menezes é um trabalho sólido e que vem dando resultados. E a gente já, eu tenho certeza, vai começar a mirar outros objetivos dentro do campeonato. O próprio Kevin Serna, na apresentação dele, ele falou, né, que esse é um momento passageiro. O Fluminense vai sair dessa situação e rodada após rodada o Fluminense vem melhorando nos números, vem melhorando o seu desempenho e em breve a gente vai estar mirando outros objetivos dentro da temporada, eu não tenho dúvida nenhuma. Pessoal, hoje é um dia importante porque o Fluminense vai realizar das 9 da manhã até às 18 horas uma assembleia extraordinária nas Laranjeiras para formalizar a criação da nova empresa que fará a gestão do Maracanã pelos próximos 20 anos. Assunto muito polêmico, tá? Vem gerando aí diversos comentários nas redes sociais, muita gente pedindo um pouco mais de esclarecimento, um pouco mais de informação sobre o tema. Na sexta-feira passada, a diretoria do Fluminense, a atual gestão, apresentou aos conselheiros do clube os detalhes sobre a criação da empresa. Mas os sócios vão tomar essa decisão hoje, né? Porque a votação é hoje. E tem muito sócio, né,
está questionando, querendo saber mais detalhes, querendo mais esclarecimento sobre o assunto. Então, por isso, é um tema bastante polêmico. Para a formação da empresa, os sócios, então, eles precisam aprovar, né, a proposta que vai ser apresentada hoje. A votação acontece durante todo o dia. Os sócios dos planos sócio-futebol vão poder ter direito a voto, vão poder votar, mas não são todos os planos, não. Quem vai poder votar são os sócios dos planos Arquiba 75%, Arquiba 75% Toda Terra, Plano Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca Mais Família. E importante, tá? Somente os titulares dos planos Família podem votar, ou seja, não é a família inteira que pode votar, somente os titulares. Assunto bastante polêmico, votação então começando agora cedo, às 9 horas da manhã, indo até às 18 horas na sede do Fluminense, nas Laranjeiras. Bora falar de campo e bola agora, que é o que interessa ao torcedor, porque domingo tem Fluminense e Bahia no Maracanã, 4 da tarde pelo Campeonato Brasileiro, segunda rodada do retorno. E o torcedor tricolor, mais uma vez, vai lotar o Maracanã, assim como fez ontem, como no setor visitante lá em Bragança Paulista, lotadinho, a torcida tricolor lotou, encheu o seu espaço. Maracanã, no meio de semana também, aquela vitória espetacular sobre o Palmeiras. Enfim, a torcida do Fluminense definitivamente entrou nessa briga e vai, eu tenho certeza, resgatar o Fluminense junto com o trabalho do Mano, volta do Thiago Silva, Arias, André, enfim. Mas domingo é dia de casa cheia de novo, mais de 35 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Setor sul já está esgotado, setor leste inferior já está esgotado. Fluminense já abriu o setor norte, então é promessa de casa cheia domingo no Maracanã. Antes do jogo de domingo, tem o Juventude no meio de semana. Quinta-feira, Copa do Brasil, 7 da noite, Fluminense e Juventude. Lá em Caxias do Sul é sempre muito difícil jogar. O Juventude é um bom mandante e o Fluminense certamente vai ter um desafio grande pela frente. O Mano Menezes foi questionado ontem na coletiva sobre justamente qual deveria ser a postura do Fluminense nas Copas, uma vez que o Fluminense está nessa luta aí para fugir do rebaixamento, mas claro, né, Copa do Brasil e Libertadores não só são uma oportunidade para o Fluminense conquistar mais um título na temporada, já que a gente já ganhou a Recopa, mas também essas duas competições são oportunidades importantes para o Fluminense conseguir, de repente, uma vaga na Libertadores. Porque se pelo Campeonato Brasileiro a situação hoje é outra, de repente o Fluminense ganhando ou a Libertadores ou a Copa do Brasil, ano que vem estará na Libertadores de novo. Então o Mano foi questionado sobre qual deve ser a postura do Fluminense nessas competições de mata-mata. E a gente vai ouvir agora a resposta do técnico Mano Menezes. Vamos lá. O Fluminense tem um bom elenco, na nossa avaliação. Elenco capaz de sustentar boas atuações com rendimento, né? Que isso é o mais importante para a gente nessa hora. Mas todo mundo vai sofrer nesse mês, principalmente os que estão jogando as 3 competições, né? Aí tem que saber dosar, tem que saber entender as prioridades, tem que não abrir mão delas, mas também não abrir mão das outras, porque acredito que os jogadores que não estão jogando e que vão entrar em determinados momentos vão estar preparados para isso. Acredito muito neles. Temos volta hoje, infelizmente perdemos Marquinhos, talvez por um período aí, né? Mas tivemos a volta do Lima, que é um meio que pode acrescentar bastante, tá? Tivemos a volta de outros jogadores do sistema defensivo. Manuel está aí de volta e confio muito nele, porque já trabalhei com ele, sei a capacidade dele estar no nosso sistema defensivo junto. Temos logo o Felipe Melo, que é uma liderança importante para a equipe, né? Marcelo já esteve no último jogo e a gente está exatamente dosando isso para não perdê-lo e ter nos momentos importantes que a equipe precisar, porque é um jogador também, né, de outro nível, acostumado a grandes decisões, grandes jogos e grandes dificuldades. Então é isso que nós vamos encaminhar para fazer. Bom, então pelo que deu a entender aí, o Mano tem sim a intenção de poupar um ou outro jogador, né, no momento certo. Pelo menos é o que eu entendi aí das palavras do Mano Menezes. Thiago Silva pode ser poupado contra o Juventude, ele vem de 3 jogos em sequência, jogando 90 minutos, e o Thiago Silva, a gente sabe que está voltando de férias agora, né? Ele
terminou a temporada no Chelsea no final de maio, se eu não estou enganado. Teve ali uns 15, 20 dias de férias, aí veio pro Fluminense, começou a fazer essa pré-temporada, mas já é um jogador com 39 anos. Então pode ser que o Mano resolva poupar o Thiago Silva. Ganso também tem jogado com frequência, talvez, né, ele preserve o Ganso. Ontem eu fiz uma leitura de quando ele tira o Arias, não só para fechar mais o meio-campo, porque o Bragantino estava tomando conta ali do meio-campo, mas também para preservar o Arias para o jogo contra o Juventude, já dosando um pouquinho as energias do John Arias, que é um jogador importante. Mas, de repente, a gente pode ter Thiago Silva poupado contra o Juventude, a gente pode ter Paulo Henrique Ganso poupado também contra o Juventude, não sei, vamos ver como é que o Mano vai armar a equipe, mas ele vai precisar fazer, né, essa administração do elenco. Poupar, dosar algumas energias, alguns jogadores em alguns momentos importantes, de repente deixar o Thiago Silva para o jogo da volta contra o Juventude, né, e não levá-lo para Caxias do Sul nesse meio de semana, lá gramado normalmente pesado, né, enfim, eu acho que seria de repente uma oportunidade, dar chance para o Ignacio, zagueiro, que custou aí uma fortuna, né, para que ele também possa jogar, não entrou ainda em campo, enfim. Você tem, como o próprio Mano disse, você tem a volta do Lima, você tem o Marcelo, que não jogou ontem, poderia ser utilizado no meio-campo contra o Juventude. Então, vamos ver como é que o Mano Menezes vai armar a equipe, mas existe sim essa possibilidade de que alguns jogadores sejam preservados para esse jogo de quinta-feira, não muitos jogadores, né? Até para não mexer demais na equipe, mas pode ser sim que pontualmente 1, 2, talvez 3 atletas sejam preservados, pensando nessa maratona, na sequência de jogos que é muito pesada a partir de agora. Pessoal, é isso. Obrigado pela presença, pela audiência. Não esqueçam de deixar o like, façam sua inscrição se não forem inscritos ainda. Ótima semana a todos, um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo Dias. Ligados no Fluminense, com detalhes aqui nessa segunda hora do nosso Boletim da Bola. Bem, agora o Botafogo, que entra em campo amanhã, 9h30, né, nesta terça, em duelo que abre as oitavas de final também da Copa do Brasil contra o Bahia, no Newton Santos. Esse será o primeiro confronto decisivo de 4 confirmados para o próximo mês. Além, claro, do duelo do Campeonato Brasileiro. O Canal TF está chegando com detalhes do Botafogo Carioca. Vamos ouvir. Fala pessoal, mais um Café da Tarde com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta segunda-feira, amanhã Botafogo e Bahia pela Copa do Brasil. Se você ainda não comprou seu ingresso, compre. Botafogo precisa de todos nós amanhã no estádio Newton Santos. Casa cheia é fundamental para fazer uma pressão, já que na próxima semana a Arena Fonte Nova estará lotada. Então a equipe do Bahia terá apoio do seu torcedor. Aqui no Newton Santos, precisamos do apoio da nossa torcida. O Alvinegro está bastante preocupado, né, em relação às contratações ali para o setor defensivo. Se ofensivamente o Botafogo está com muitas peças, e vou trazer nesse vídeo aqui a análise do Felipe Barros, da FBTV, falando sobre o El Arauque e também sobre o Matheus Martins daqui a pouco, você tem as preocupações pelo lado direito e também pela zaga. O Botafogo ainda não avançou com nenhum zagueiro e em relação à lateral direita, o Botafogo na última semana fez uma nova proposta para a equipe do Panathinaikos, que segundo o jornalista grego, recusou esta oferta feita pelo Botafogo. E pelas palavras do jornalista, não está à venda. E com isso, o Botafogo vai precisar de fazer ali uma nova oferta ou tentar outra maneira. É nítido que o técnico do Botafogo, Arthur Jorge, não confia no Matheus Ponte, já que ele tem preferido colocar o Damian Soares fisicamente bem abaixo, um jogador de 37 anos, 36 para 37, que está jogando no seu limite, do que colocar o jovem jogador uruguaio. E o Botafogo, até mesmo por ser um jogador que quer o Arthur Jorge, no caso o Vagianite, está tentando ali até as últimas consequências. Oficialmente, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Botafogo não saiu da negociação mesmo com essa recusa do Panathinaikos em relação ao jogador grego. Vamos ver
se nas próximas horas o Botafogo ele vai fazer ou não uma desistência, ou vai tentar uma nova oferta, vai tentar agilizar outra maneira de permanecer na luta pelo jogador grego, que é visto como um bom atleta pelo Botafogo. Mas o que me incomoda é que o tempo está passando e a gente não consegue avançar com esse lateral. Eu acho que a gente tem que tentar um plano B, assim como o zagueiro. O Botafogo precisa de um outro zagueiro o mais rápido possível e até agora as negociações não avançaram. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas em relação ao Vajanides e também a busca do Botafogo por um jogador para o sistema defensivo. E esse nosso almoço com TF está em nome de Mais Ágil. Se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, procure a equipe da Mais Ágil. Ela é especializada na antecipação do FGTS e com certeza, se você antecipar o seu fundo de garantia, tem que ser através da Mais Ágil. Mas é aquele recado que eu sempre falo com vocês. A antecipação só vai acontecer se vocês tiverem ali tudo sendo explicado da melhor maneira possível. E eu chamei nesse nosso vídeo do horário do almoço o meu amigo Felipe Barros, da FBTV. Primeiramente, para ele falar um pouquinho sobre o Matheus Martins, jogador que o Botafogo contratou, joia do Fluminense, que foi para a Udinese e acabou emprestado para o Watford por 2 temporadas. E esse atleta já chegou no Rio de Janeiro, está passando por exames. Vamos ver se ele será anunciado hoje ou amanhã pela diretoria alvinegra, ali através das redes sociais do nosso clube. Vejam aí o que o Felipe Barros fala a respeito do Matheus Martins. Fala, Felipe Barros. Fala, galera alvinegra, ligada no canal do TF. Aqui quem fala é Felipe Barros. Sou responsável pela FBTV no YouTube. Estou a convite do meu amigo Thiago Franklin para falar um pouquinho sobre o Matheus Martins, novo reforço do Botafogo. Bem, pessoal, acho que todo mundo sabe, Matheus Martins foi criado na base do Fluminense, em Xerém. Ele, na época de categoria de base, sempre foi tido como uma grande promessa do Fluminense, fazia parte do que chamávamos aqui no Rio de Janeiro de geração dos sonhos, da equipe sub-17 que foi campeã nacional do Fluminense. É um jogador que sempre teve muita facilidade em jogar em muitas posições do ataque. Já chegou a ser um extremo pelo lado direito, um extremo pelo lado esquerdo, chegou até a ser um segundo atacante em determinados momentos. E no profissional do Fluminense ele teve a sua primeira grande sequência como titular em 2022 para substituir, curiosamente, Luiz Henrique, que hoje também é atacante do Botafogo. Vão jogar juntos novamente. É um jogador veloz, é um jogador com drible interessante. Ele, na sua primeira temporada que teve sequência, em 2022, chegou a ter cerca de 12, 13 participações diretas para gol, mesmo vindo muitas vezes do banco de reservas, ou seja, um cara que tinha uma capacidade de definição interessante, uma boa finalização. Fez a sua melhor partida pelo Fluminense, inclusive contra o Botafogo, no Maracanã, no segundo turno, daquele campeonato brasileiro, no momento, inclusive, que ele tinha dado uma oscilada, tá bom? Ele tinha perdido a vaga, entrou no segundo tempo naquela partida, acabou com o jogo, sofreu um pênalti, marcou um gol e depois recuperou a titularidade. Quando foi vendido, a torcida do Fluminense ficou muito chateada com a venda do atleta, porque foi um valor extremamente baixo. Eu não acho que Matheus Martins, no primeiro momento, chega para ser um titular do Botafogo, absoluto. Eu acho que Thiago Almada, Luiz Henrique, Júnior Santos, atletas que circulam ali nas mesmas posições que ele pode atuar, tendem a ter prioridade nesse sentido, mas o Matheus Martins vai ser, no pior dos casos, uma grande peça de elenco pro Botafogo. Vem aí Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão brigando lá na ponta, então vai ser necessário ter um elenco muito robusto. Eu vejo o Matheus Martins como uma grande contratação, tá bom? Quem quiser ver os números do atleta lá na Europa, quem quiser ver mapa de movimentação, histórico de lesão, tudo sobre o jogador, corre lá na FBTV que tem um scout completo sobre o jogador. Quem chega lá depois de deixar o like aqui no canal do TF e deixar o like lá na FBTV, comenta que veio do canal do TF, que eu também deixo o meu likezão. Algumas palavras positivas em relação ao Matheus Martins, que é um bom jogador, e a gente tem que ver dentro de campo como ele vai funcionar. E o El Araúque, essa negociação pegou todos de surpresa ontem, ele foi muito elogiado pelo Philippe Frossard, que é um jornalista especializado em futebol francês e tem uma página sobre o Lyon. Ele falou com o GE que ele é visto, no caso El Araúque, como um queridinho da torcida da equipe francesa. Já tem pelo menos 3 anos que os torcedores do Lyon pedem que ele tenha chances reais na equipe principal. Ele treinava com o time principal, mas jogava no time do Lyon B. E segundo ele, o El Araúque tem um estilo de jogador bem técnico, que carrega a bola e centraliza o jogo, mas pode também jogar de meia centralizado ou como camisa 10, Ele acho que pode render muito mais como camisa 10, mas também pode jogar pela esquerda e como segundo volante. Essa posição, até mesmo pelas características físicas do jogador, isso é uma opinião minha, Eu achei improvável um jogador de 1,66 jogar
jogar como volante aqui no futebol brasileiro. Ainda mais que ele não tem uma força física para isso. Mas o Felipe Barros vai falar um pouquinho sobre o El Arauqui, esse novo reforço do Botafogo. Fale aí, Felipe. Fala, torcida alvinegra, ligada no canal do TF. Aqui quem fala é Felipe Barros. Sou responsável pela FBTV no YouTube. Estou a convite do meu amigo Thiago Franklin para falar um pouquinho sobre Mohamed El Arauqui, novo e inesperado reforço do Botafogo. Bem, pessoal, vou ser um pouco breve. Não vou aqui fingir que a gente conhece amplamente o jogador, porque realmente foi um jogador bem fora da caixa, que a diretoria e o scout alvinegro foram buscar. Ele é um meio atacante, tá bom, pessoal? Eu vi algumas pessoas falando que ele pode ser um ponta pelo lado do campo. Até pode, mas eu não gosto muito dele. Eu gosto dele como meia, eventualmente até como um segundo atacante, jogando da zona central esquerda pra dentro, tá bom? Ele é destro, pra quem não sabe, é um jogador de boa técnica, não é um jogador muito veloz, mas tem um drible curto interessante, gosta de receber pela esquerda, trazer pra dentro pra buscar as finalizações. É um cara que cobra bola parada e vinha sofrendo um pouquinho com o extracampo nos últimos tempos. É difícil a gente fazer algum tipo de projeção. Dizer, pessoal, foi uma grande aposta, uma aposta ruim que o Botafogo tá fazendo. Eu acho que é um jogador que a gente vai ter que esperar realmente ver a adaptação, se ele vai conseguir se recuperar, ter sequência, porque, por exemplo, na temporada 23-24, ele fez um jogo pela equipe principal do Lyon e 6 pela equipe B, que disputa a terceira divisão da França e não conseguiu ter, assim, uma grande performance. Então é um tiro no escuro, como eu gosto de dizer. Vamos ter que esperar um pouquinho para fazer uma avaliação mais aprofundada, tá bom? Quem quiser ver os números do jogador, mapa de movimentação, até alguns lances do atleta lá na FBTV já tem um FB Scout sobre o jogador. Quem chega lá, se inscreve, deixa o like e comenta que veio do canal do TF, que eu deixo aquele meu likezão, tá bom? Grande abraço a todos. Se tiver mais contratação do Botafogo, tem canal do TF e tem Felipe Barros da FBTV aqui, beleza? Fechou. Grande abraço a todos. Tamo juntos, valeu Felipe Barros, sigam lá a FBTV que tá sempre ali trazendo detalhes especiais sobre todos os jogadores. Galera, é isso, volto lá pelas 8 e pouca com o nosso Noite Alvinegra ou nas minhas redes sociais para falar sobre Botafogo lá no canal do TF, _ Thiago Franklin, para falar sobre a minha vida pessoal e também tem falado sobre Jogos Olímpicos. Valeu, beijos, tchau, tchau e fui, tamo juntos. Muito bem, canal TF, falando do fogão carioca para esse Campeonato Brasileiro da temporada 24. Bem, a gente vai falar do Flamengo, mas o estádio do Flamengo, preste atenção você que torce para o Mengão, a Justiça negou pedido de liminar, né, da Caixa para suspender o leilão do terreno. A Caixa Econômica Federal entrou na Justiça para tentar anular aí a desapropriação feita pela Prefeitura do Rio. Naquele terreno do gasômetro, a gente falou aqui já, pretendido pelo Flamengo para construir o seu estádio. Na mesma ação, o banco pediu uma liminar para impedir o leilão marcado para a próxima quarta, mas teve o pleito negado pelo juiz da segunda instância, o Carlos Ferreira de Aguiar, da 24ª Federação do Rio. Bem, vamos falar um pouquinho do Flamengo? Tá chegando aqui o canal do Meu Mengão, com detalhes e informações, portanto, do Flamengo para hoje. Bora lá, nação, analisar nesse momento agora os comentaristas do programa Jogo Aberto, Renata Fã e o Ronaldão falando sobre a partida do Flamengo, a vitória do Mengão que colocou o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. E agora é o seguinte, que vem o Palmeiras, hein? Agora é Flamengo e Palmeiras pela Copa do Brasil e o Ronaldão já falou, se prepara Palmeiras. Vamos aqui analisar nesse momento, mas faz o seguinte, chega explodindo o dedo no like, vamos bater uma meta aí de 2.000 likes para esse vídeo, nos ajude, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista e se você ainda não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, corre rapidinho, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva, ative o sino das notificações, lembrando que todos os dias trazemos as informações do Flamengo para vocês, tá bom? Créditos, canal Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição, bora então para as notícias do Flamengo. Aproveitou o tropeço do Botafogo, retomou a liderança do Brasileirão, bateu o Atlético Goianiense com grande atuação do Arrascaeta e agora já pensa no Palmeiras e na Copa do Brasil. Vamos ao líder do campeonato. Palmeiras em crise. Crise. O Flamengo foi mais um time a poupar jogadores pensando na Copa do Brasil. Aliás, poupar não, cuidar. Cuidar sem poupar. A gente cuida, a gente não poupa. Ninguém poupa ninguém. A partida diante do Atlético Goianiense valia demais. Uma vitória colocaria a equipe na liderança do Campeonato Brasileiro. Duas das principais peças que não foram preservadas logo apareceram para decidir. Aos 18 minutos, Arrascaeta cruzou e Pedro completou para o gol. Foi o 10º do artilheiro do Brasileirão. O Fla poderia ter ampliado ainda na etapa inicial, com os laterais surgindo dentro da área. Primeiro com Ayrton Lucas, depois com Varela
mas a defesa apareceu para cortar. O lance de mais perigo dos goianos no primeiro tempo aconteceu já nos acréscimos. Depois de boa troca de passes, Janderson finalizou para a defesa de Matheus Cunha. Na volta do intervalo, o Atlético até esboçou uma pressão. Shailon e Gonzalo Freitas tentaram de cabeça, mas Matheus Cunha apareceu bem. Até que aos 15 minutos, Ayrton Lucas recebeu de Pulgar e rolou para Arrascaeta fazer o segundo. No fim, Vinha cruzou, Gabigol não deu em bola e Carlinhos poderia ter feito o terceiro, mas parou em Pedro Rangel. Nada que estragasse a festa dos quase 62 mil flamenguistas. Placar final, 2-0. Ter grandes jogadores assim, que podem entrar e dar conta do recado de domingo para quarta, de quarta para domingo, sabendo quantos jogos grandes a gente vai ter e que vão definir um pouco do que vai ser esse ano nessas próximas semanas, tanto de Copa do Brasil, como Brasileiro, como Libertadores. O resultado manteve o Atlético Goianiense na lanterna. Nós vamos seguir lutando, brigando para que o Atlético possa desempenhar um pouco melhor. Faltam 18 jogos ainda, eu sei que a cada derrota vem o sentimento de inconformismo, de tristeza, mas acima de tudo a gente tem que ser forte nas nossas avaliações e seguir pensando de forma positiva. 5 rodadas depois, o Flamengo está de volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Mas não há muito tempo para comemoração. Na quarta-feira, o rubro-negro já volta a campo, recebe o Palmeiras aqui no Maracanã, no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E já tem até gente escalada por Tite no gol. Quarta-feira o Matheus é titular? Sim. O nosso time vem dando grandes respostas quando enfrenta grandes adversários. A gente tem que se preparar melhor ainda, não só para esses jogos, mas para os outros que vão ter nesse meio tempo, para conseguir fazer grandes resultados, conseguir passar nas competições de mata-mata e nos manter lá em cima no Brasileiro. Olha só, a postura bem diferente da do Palmeiras, que praticamente poupou todo mundo, menos o Estevão, que voltava de uma lesão, foi testado e se lesionou outra vez. Agora o Flamengo colocou o Matheus Cunha ali para cuidar do gol, já foi anunciado como goleiro da Copa do Brasil. O próprio Léo Ortiz pode jogar tanto de zagueiro quanto de volante, ele vai bem nas duas funções. Ali ele fica fazendo aquele revezamento, Ayrton Lucas, Vinha no lado esquerdo, não é? Então assim, o Flamengo não foi incompleto, mas poupou alguns jogadores, o De La Cruz principalmente, pensando na Copa do Brasil e mesmo assim ganhou. E ganhou a liderança. Isso, então, o maior problema aí para a cabeça do Abel e do Palmeiras é que o Flamengo ganhou a liderança. É difícil e do Botafogo tirar. Também. Do Botafogo também. O Flamengo chegou bonito com, vamos dizer, com equilíbrio, né? Porque você estudar o adversário e você mexer no seu time, não tentar descaracterizar seu time num jogo como esse, é do treinador, que conhece o clube, que sabe o peso que ele está carregando. O Tite sabe o peso que ele está carregando lá. Ele precisa vencer, ele precisa ter um título também. Então você saber mexer no time, qualificá-lo também, para não danificar a estrutura, é importante você fazer isso. E foi o que o Tite fez. O Tite fez o beabá. E dando condições para o goleiro, esse vai jogar aqui, esse vai jogar lá. É assim que funciona. O treinador tem que colocar esse peso para todo mundo. Então o Tite está de parabéns e o Flamengo também. Agora, vão ter que brigar para tirar esse primeiro lugar do Flamengo. E tem um jogo a menos o Flamengo, já o Botafogo e o Palmeiras têm todas as partidas em dia. O Fortaleza, que é o quarto colocado também, tem partida a menos. Então, esse campeonato está longe de estar definido, mas o Flamengo, pelo elenco, pela qualidade, sempre é favorito, não tem jeito, não é? Junto com o Botafogo e Palmeiras, vai. Entrar o Gabigol começando uma partida. Ele entrando um pouco mais atrás, no meio campo, distribuindo passes, é claro, podendo chegar também para finalizar. Você não acha que, mas por exemplo, um pouco mais agora, atrás. contra o São Paulo, que não tem o Pedro, deve entrar o Gabigol? Deve entrar o Carlinhos. Você acha que entra o Carlinhos? Eu acho que entra o Carlinhos. O Gabigol segue no banco? Eu acho que o Gabigol vai esperar uma chance quando não tiver o Arrascaeta. Eu acho que, pelo que eu estou entendendo, o Gabigol... Ontem ele não entrou no lugar do Pedro, né? Sim, ele começa a ser cada vez mais considerado, a minha interpretação olhando de fora, considerado pelo Tite como um meia do que exatamente o centroavante. É duro, hein? O Pedro fora e o Tite não coloca o Gabi para jogar. O jogo de ontem do Gabigol... Mas ele está evoluindo no conceito do Tite. Tá evoluindo. Está ganhando mais minutos, mais oportunidades. Os 3 jogos anteriores do Gabigol, ele foi bem.
Ontem ele entrou um pouco mais discreto, né? Até na bola que o Carlinhos perde, ele chegou um pouquinho atrasado. Ele ataca a bola, mas não chega a tempo. Mas é muito difícil para um atleta ele ter, né, 20 minutos em um jogo, 15 minutos em um jogo e conseguir dar uma volta por cima, até do ponto de vista de contratual, né? Tem um pouca minutagem, contextos diferentes de jogos, que ele precisa entrar. Ontem ele entrou num jogo decidido, dominado, é diferente do que um jogo que você precisa tá pressionando, precisa fazer a diferença. Então, assim, por isso que eu já falei anteriormente, eu acho que o Gabigol ele pode terminar bem esse ano, sendo mais uma peça importante do Flamengo, mas não imagino, pela ideia que o Tite tem do time dele, o Gabigol sendo titular. Lado direito, acho que tem mais para ser um Luiz Araújo ou um Gerson. 9, Pedro. Então, assim, ele vai ser essa peça que vai flutuar, né? Pode jogar atrás do 9, pode jogar como um 9 de movimentação, mas vai ter poucos minutos, né? A vida dele tem sido essa já. Tá sendo difícil, né, professor? Tá sendo difícil. Não tem jogo. E é por isso que é difícil imaginar, contra o São Paulo, o Tite não colocando logo de início. Mas eu não estou questionando o Tite, não, tá? Não, eu acho que ele merece a reserva. Eu também não estou querendo fazer juízo de valor aqui, se é certo ou errado. Eu acho que o Tite está certo. Me veio à cabeça, ouvindo vocês, num cenário difícil para ele em relação a minutos e oportunidades e até com atritos ali fora do campo, num jogo em que você não tem o Pedro, ou seja, você tem, entre aspas, a desculpa perfeita para colocá-lo e falar, ó, pode jogar, eu acho que provavelmente ele vai jogar junto com o Carlinhos, porque é um jogo... Mas saindo como titular? Entre as duas partidas com o Palmeiras, é o jogo pro Tite mexer mais no time. Mexer mais do que mexeu ontem. E aí ele pode tirar o Arrascaeta e colocar Gabigol e Carlinhos na frente. O Gabigol, dos jogadores que vem do banco, é o que tem a maior minutagem, né? É o jogador que mais costuma entrar na temporada do Flamengo. E até pensando nessa função que o Eugênio está falando, o garoto Lohan perdeu espaço, né? Perdeu. Poderia ser um jogador até para fazer essa combinação com um 9 na frente. O Eugênio já tinha dito na semana passada que, até por conta do calendário e tudo... Bem, agora vamos falar um pouquinho do Palmeiras, né? O Verdão se prepara para mais uma jornada do Campeonato Brasileiro da temporada 24. Tá chegando aqui, avante Verdão! Meus amigos, minhas amigas, estamos juntos aí para mais um vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se ajuda muito aqui no meu trabalho, beleza? E deixar também aqui para você, né, a recomendação de sempre, que se for comprar materiais esportivos, passa lá na Central, usa o cupom DONAT, DONATI, você vai ter 10% de desconto na sua próxima compra, tá? Lembrando que assim, meus amigos, eu não tenho parceria com casas de aposta, eu não tenho parcerias com nenhuma empresa que me proporciona acessos, que me proporciona facilidades, que me proporciona dinheiro até. Tá? Então a única coisa que eu peço para seguir nesse trampo aqui é o like de vocês, mano, o comentário de vocês, a participação de vocês, mesmo não concordando com os vídeos, é o que eu falo sempre, cara. A gente vai concordar, discordar algumas vezes, mas eu sempre vou ser um cara sincero aqui, por não ter rabo preso com ninguém, por não ter pretensão de ser amigo de jogador, por não ter pretensão de fazer nada lá dentro do Palmeiras, como eu nunca fiz. Inclusive, a única vez que eu fui chamado para participar de reunião lá de mídia alternativa com a Leila Pereira, eu não fui um dos poucos que não fui. Então, o que eu falo aqui reflete moralmente a minha opinião, tá? Sempre, sempre. Agora, se você quer que eu chegue aqui xingando o jogador, achincalhando as pessoas, outros pais de família como eu, que estão aí tentando ganhar vida, isso eu não vou fazer. Isso vai contra os meus princípios, tá? Existem outras formas de criticar, existem outras formas de manifestar o seu descontentamento. Você não precisa descer lá embaixo e nem humilhar os outros, tá? Isso é coisa de moleque, tá? Isso é coisa de moleque. Fazer isso, ainda mais na internet. Né? Que vai chegar na cara da pessoa, você não tem coragem de falar um A. Tudo que eu falo aqui, eu poderia falar na cara de qualquer jogador, ou na cara do treinador do Palmeiras. Então eu tenho esse ponto, tá? Tudo que eu não posso falar na cara de uma pessoa, tudo que eu não teria coragem de falar olhando nos olhos de uma outra pessoa, eu não falo aqui na internet, porque isso é molecagem, tá? Então, saibam que eu tô aqui com o compromisso sempre de ser muito sincero com vocês em relação ao que eu penso. A gente vai concordar, discordar,
É normal. Mas eu quero agradecer muito ao engajamento e a moral que vocês têm dado ao trabalho nos últimos dias. De coração mesmo, obrigado. O pessoal tem entendido muito a proposta e eu estou muito feliz aí com o que a gente tem feito. Bom, tá rolando zoom aí, alguns veículos já estão divulgando as notícias de que teve uma treta aí no vestiário do Palmeiras, de que o Abel subiu o tom das críticas em relação a 2 jogadores, Richard Rios e Gabriel Menino, que ele pagou geral aí pros caras no vestiário. Mas assim, eu fico pensando, que adianta você agora vir com essa cobrança excessiva se segue colocando os caras em campo toda hora? O Gabriel Menino, bicho, a temporada inteira ele tem entrado, ele tem participado dos jogos, ele tem sido titular em alguns momentos, e a gente fica aqui se perguntando por quê. Na escalação do jogo passado, eu montei aqui o meu time alternativo, tinha colocado o Fabinho, e comecei a questionar no vídeo, né? Por que não o Fabinho? Por que nunca o Fabinho? Que é um volante, nota 6 aí. Não é um cara que você vai esperar muito, mas também não é um cara que te compromete. É sempre o Gabriel Menino, é sempre o Soneca. Ontem o cara tomou um cartão amarelo, bicho. O Palmeiras estava empatando em 0-0 com Vitória, tinha feito um primeiro tempo... Mano, não dá pra falar que foi bom, hein? Foi razoável o primeiro tempo, mas tava ali, precisando vencer, precisando marcar. O cara tomou um cartão amarelo porque foi dar um chapeuzinho no meio campo e perdeu a bola. E aí agarrou o adversário. Sabe, é viver na Meninolândia. Só que o Abel segue colocando. Aí agora ele foi acordar pra ficar puto no vestiário com o cara. E o Rios é outro, né? Que a gente tava conversando aqui um tempo. O pessoal, tem que tirar o Zé Rafael. O Rios é titular. Calma, que quando o Rios tava aqui a gente reclamava que ele oscilava pra caramba também. Não, que o Zé Rafael é bunda gorda, o Zé Rafael... Calma, olha aí. Tá aí a verdade, ó o Rios jogando. O Rios também, cara, é um bom jogador, é um cara de potencial, mas que oscila muito, e sempre oscilou muito aqui no Palmeiras, sempre oscilou muito. Começou muito bem o ano, teve uma queda, melhorou um pouquinho, foi pra Copa América, voltou e tá lá perna safada. Então assim, tem que ter calma com as coisas, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. E aí o pessoal já tava, não, que o Rios tem que ser titular, tem que mandar o Zé Rafael pra puta que pariu, não sei o que. Eu sou 1000 vezes Zé Rafael jogando ao lado do Aníbal. O problema do Zé... tem sido muito mais as lesões do que o Zé ser um cara perna, ser um cara descompromissado, qualquer coisa. É que ele tá tendo lesão toda hora, né? Tá impedindo o crescimento dele. Mas eu sou 1000 vezes o Zé Rafael. De verdade, cara, de verdade, né? Mas enfim, tem esse papo aí de que o Abel subiu as críticas com o Gabriel Menino e com o Rios. E eu vi gente falando, né? E com o Rony, ele nunca reclama. Mano, me incomoda também esse negócio que assim... Quando o Flaco perde um gol, ele fala na coletiva. Quando o Dudu perde um gol, ele fala na coletiva. Quando o Rony faz as palhaçadas dele, ele nunca fala. Mas tem um ponto, né? O Rony, o problema do Rony, eu vejo que são 2. O primeiro é que ele não dá pra falar que o Rony é vagabundo, né? Porque ele corre o jogo inteiro. Até demais, né? Então não dá pra reclamar da postura, dá pra reclamar da falta de técnica. Mas aí... é culpa do treinador, né? Que escala toda hora, que insiste toda hora, que põe de titular, que dá faixa de capitão. Ontem, cara, foi mais um absurdo que pra não tirar o Rony, ele desconfigurou o time inteiro do Palmeiras. Vamos lá, a primeira troca, eu tinha anotado aqui, rapaziada, eu perdi a anotação, não sei se eu vou conseguir achar com as trocas de ontem pra lembrar de todas e não... Deixa eu ver aqui, vamos lá. Bom, vamos ver se eu vou lembrando aqui. A primeira troca, logo no intervalo, ele tirou o Lázaro pra colocar o Flaco. E o Lázaro, assim, não dá pra falar que ele jogou bem, né? Tava meio preguiçoso e tal, mas teve 2 bolas que o Lázaro tava entrando sozinho. Uma, que o Rony não tocou, chutou de esquerda na lua. E a outra, o Caio Paulista não tocou. Mas aí ele coloca o Flaco. Pra colocar o Flaco, ele tira o Lázaro. E aí, com isso, ele realoca o Rony mais pra ponta, certo? Às vezes caindo por dentro e o Flaco saindo da área. Uma movimentação que prejudica os dois. O Rony vai pra ponta, pega mais na bola, consequentemente prejudica mais o time. O Flaco não tem liberdade para ser o centroavante, assumidamente o centroavante do time, e fica aquela bagunça. Mas saiu o Lázaro. Beleza. Depois, para não mexer de novo na ponta esquerda, onde ele poderia colocar o Vanderlan fazendo a ponta, como ele já fez algumas vezes, ele tira o Caio Paulista, que não estava mal no jogo. Pasme, o Caio Paulista não estava mal no jogo, estava bem, marcando bem, atacando bem, dando bons cruzamentos. Tirou o Caio Paulista para manter o Rony ali. Aí ele tira o Gabriel Menino para pôr o Felipe Anderson. Só que o Felipe Anderson não joga aberto na ponta. Ele joga mais por dentro e mais recuado, porque o Rony tá ali por aquele setor. Aí depois ele põe o Dudu no Estevão, o Aníbal no Rios. E aí, cara, fica aquela bagunça no ataque, porque fica Dudu,
Felipe Anderson, Maurício, Flaco, Rony, fica uma bagunça. Um time que não se encontra, um time que não cria, um time que não faz nada no ataque, um time que não consegue trabalhar a bola e a defesa abre todo o caminho pro Vitória ter contra-ataques perigosos. Então assim, cara, pra manter o Rony no time, é impressionante como desconfigura tudo. Sendo que as trocas mais simples poderiam trazer mais efeitos. Caramba, tira o Rony e põe o Flaco. Tira o Lázaro e põe o Felipe Anderson. Tira de repente um volante, tira o Rios e põe o Rômulo. Quem sabe? Joga com 2 meias, Maurício e Rômulo. Por que não? Por que não simples? Então, cara, uma coisa que eu tenho sentido muita falta e tem me irritado muito é que o Palmeiras do Abel, ele nunca foi nada demais assim em termos táticos. Ele sempre foi um time muito aplicado e muito intenso. Só que simples. A gente fala daquele Palmeiras 2022. Porra, aquele Palmeiras jogava muito, não sei o quê. Por que jogava muito? Porque era simples, mano. Era o 4-3-3, variava ali no 4-2-3-1. Cada jogador sabia o que fazer. Não inventava moda. Pode pegar os últimos anos, as invenções de moda. Vai pegar o São Paulo na Copa do Brasil, inventa 3 zagueiros, a gente toma pau. Vai pegar o Boca, faz dobra de lateral, a gente toma pau. Ó, contra o Flamengo, a chance de enfiar 3 zagueiros, com o Rocha fazendo o terceiro zagueiro pela direita, aquela linha de 5, o time com a bunda enfiada no gol do Everton, sem conseguir reagir, é gigantesca, tá? E aí você lembra lá da Copa da Supercopa, que a gente ganhou de 4-3, jogou pra frente, jogou pra dentro do Flamengo, jogamos melhor que o Flamengo e ganhamos de 4-3. Aí se inventar 3 zagueiros, recuar todo mundo, fazer aquela putaria que ele adora fazer, pode esperar que vai ser mais um jogo nojento. Eu tô falando aqui antes, tá? Tô falando aqui antes, pra depois não falar que é engenheiro de obra pronta, não sei o quê. Se inventar 3 zagueiros, Rocha jogando pela direita, linha de 5 pra segurar o Flamengo, tem tudo pra tomar um apavoro. Se vai tomar goleada, se vai perder, eu não sei. Mas que vai ser aquele jogo com as calças na mão, tem tudo pra ser. Enquanto que, se for pra jogar minimamente, como foi pra jogar contra o Botafogo, caralho, o time é bom, velho. Escala o simples, mano. Faz o simples. Linha de 4, bota ali Aníbal, Zé, Veiga... não sei se o Estevão joga, mas enfim, vai. Dudu, Flaco e Felipe Anderson. Faz o simples, não põe o time pra jogar. Solta o time, deixa o time jogar bola. Agora, se ficar inventando moda, vai fuder com tudo, né? Então eu tô sentindo muita falta do Abel que faz o simples. Agora, esse Abel que tá inventando coelho da cartola, que toda hora quer inventar esqueminha, alteração, não sei o que, tira zagueiro pra pôr não sei o que. Esse aí não serve. Desculpa, esse aí não serve. Então é isso, meus amigos. Não adianta nada também agora ficar dando bronca no vestiário, subir tom de crítica, se continuar escalando os mesmos caras, né? Então tem que começar a colocar também quem tá merecendo, né? Coitado do Fabinho, coitado do Rômulo. Tamo junto, abraço. Opa, abraço, avante Palmeiras. É verdade, você tem razão em tudo que você disse aí. Vamos ver o que vai acontecer, né? Palmeiras joga nesse meio de semana pela Copa do Brasil, caminho curto da Libertadores o ano que vem. Bem, a nação clubística, né? Nação clubística, sempre vem com aquelas famosas tretas, né? Eu não gosto disso, mas o torcedor, de uma certa forma, gosta desse assunto, né? Vamos trazer o assunto, Renato Gaúcho. O que aconteceu com o Renato? Vamos ouvir. Salve nação! E a treta do Renato com o Verratti, hein? Teve bate-boca e acusação após a derrota do Vasco pra cima do Grêmio. Choraram toda a semana. Não dá. Aí fica difícil. Renato Gaúcho e Verratti bateram boca após polêmica na derrota do Vasco contra o Grêmio. Bora ver. O Grêmio é muito forte. O Grêmio é muito grande pra estar lá embaixo, na zona do... Estava até há pouco tempo aí na zona do rebaixamento. Saímos, mas não fizemos nada mais do que o nosso dever, pelo que nós temos, pelo que o clube proporciona para o meu grupo. Isso eu falo diariamente. Diariamente eu falo. São poucos clubes no Brasil que pagam em dia e o Grêmio é um deles. Que não falta absolutamente nada para o grupo, porque eu sou testemunha. Então eu falei, o mínimo que a gente cobra de vocês, que eu vou cobrar, até porque eu sou cobrado de cima, é a entrega de vocês. Tá bom na parte técnica? Corre, ajuda o companheiro, tem que ter a entrega. Agora não pode ter 9 com esse pensamento e 2 não, ou 10 com pensamento e 1 não. Todo mundo tem que remar junto, com o mesmo pensamento, e os resultados aparecem normalmente como tem aparecido nos últimos jogos. E sobre o que vem por aí, porque o Grêmio vai jogar contra o Corinthians de novo, numa partida fora de casa, por outra competição, e eu acho que é nesse sentido que o Grêmio gritou um pouco mais em relação à arbitragem, não sobre o brasileiro em si, né, para os próximos jogos. É fácil, né, falar, o Grêmio gritou. Então nós vamos ser prejudicados, vamos ficar calados, vamos ficar caladinhos.
Azia treta, hein? Tudo começou após o argentino Verratti meter o louco e dar essa entrevista aqui, ó. Un partido que yo, que a gente no puedo jugar por el campo, por el rival, por el árbitro. Se quejaron después del partido de Corinthians, lloraron toda la semana. Ahora el árbitro viene acá, cobra cosas que no son. No se puede jugar al fútbol así. Todas las jugadas protestando, haciendo tumulto. Imposible. La verdad que imposible, muy antifútbol. Parece que hay que quejarse, hay que llorar para que después te ayuden un poquito. Entonces es imposible jugar al fútbol así. La verdad que nos vamos con mucha bronca. Un partido que por el campo tampoco se podía jugar, pero las quejas y lo que lloraron ellos, el entrenador, los jugadores iban a quejar todo el tiempo. Imposible jugar al fútbol. La verdad que una lástima. A reclamação do Vasco, eu fui falar com o árbitro depois do jogo. Uma pessoa do Vasco está reclamando que ele deu 2 minutos depois de 5, e aí nós demoramos um pouquinho para bater a falta. Depois que nós batemos a falta, ele acabou o jogo. Você vê a reclamação do Vasco? Talvez por causa de 1 minuto. Você vê a reclamação do Vasco? Aí eu perguntei pro cidadão, mas no primeiro turno, quando o teu zagueiro encaixou a bola debaixo do braço, ninguém reclamou da arbitragem, né? Você vê, né, a diferença de uma jogada e de outra. Então hoje o árbitro, se os assistentes estiveram muito bem, tem que dar os parabéns para ele. Na hora que a gente tem que reclamar, a gente reclama, porque não dá para ver o que aconteceu, por exemplo, no jogo de quarta-feira e ficar calado. Não dá. Aí fica difícil. Já vimos ano passado lá, né, o que tinha acontecido. Eu acho que o presidente gritou, a diretoria gritou, eu gritei, sempre no sentido que a gente possa melhorar o futebol brasileiro. Porque não é possível. O VAR tem as ferramentas e não sabe usar as ferramentas. Ou, né? Aí cada um interpreta da maneira que quer. E após o jogo teve mais reclamação do Vasco e Soteldo falando com os jornalistas. O Vasco hoje não tem responsabilidade de pagar pelo erro que o Grêmio sofreu no jogo contra o Corinthians. Aí você vê com 40 segundos o árbitro de maneira precipitada já dá um amarelo para um atleta do Vasco. Ele já faz a sinalização para os atletas do Grêmio que esse tipo de pressão vai funcionar. Nas bolas paradas ofensivas do Vasco, os senhores puderam observar como várias vezes o árbitro retardava a cobrança. Isso aumenta o nível de ansiedade dos jogadores. Diversas vezes ele foi reclamar com o Verratti, que o Verratti está tentando se posicionar. Ele tinha que reclamar com o defensor, que está impedindo a cobrança. Não, acho que ele faz isso da gente, ele apoia muito. A gente só tem que agradecer, primeiramente Deus, depois eles que sempre estão com a gente. O que eu falei no jogo com Vitória, sem ele a gente não consegue sair, né, daí. Acho que foi um partido muito importante, 3 pontos muito importantes, agora pensar o próximo jogo. E aí, nação, o que vocês acharam da polêmica entre o argentino atacante do Vasco e o treinador Renato Gaúcho do Grêmio? Quero muito saber da tua opinião. Vale lembrar que sempre quando o Grêmio perde, o Renato fica transtornado na coletiva, muito em função de algumas polêmicas da arbitragem. Na última rodada contra o Corinthians ele teve mais do que razão, agora é o Vasco quem tá reclamando muito e o Renato ficou irritado com a pergunta do repórter. Bora botar fogo na discussão, quero muito saber da tua opinião sobre toda essa polêmica através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima. Valeu, Nação Clubística. Agora vamos saber detalhes e informações do outro lado do oceano. O Eduardo tá chegando aqui, diga lá, Edu. Fala galera, Futebol Fute, se liga aí no vídeo de hoje, as principais notícias do futebol. Já vai deixando aquele like, bora lá. E Xavi Simons, que é um dos nomes mais prestigiados nessa janela de transferência da Europa, optou aí por recusar a oferta do Bayern de Munique. Uma das cláusulas que ele tem com o PSG é que ele escolheria o clube a qual ele quer jogar. Então, vem várias ofertas para o Paris e ele pode escolher o clube que ele quer ir. E o Barcelona é a sua escolha. Ele gostaria de jogar ou voltar para o Barcelona, ele que pertencia às categorias de base do clube. Ele tem um sonho antigo de atuar pelo Barça. O Barça prefere Nico Williams, mas também está sem dinheiro para as contratações. Então, corre o risco de ele continuar no Red Bull ou voltar ao PSG.
Olha o que o Renato Gaúcho falou das suas contratações. Como ele tem treinado, porque no vídeo que saiu da Grêmio TV, ele mostrou a qualidade de chute de média e longa distância, que ele fez um golaço até num dos treinos que apareceu, né? E já que falando do Miguel? Monsalve, isso, Miguel Monsalve. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se eu chamar o meu jogador, seja ele quem for, de um nome, você chamar de outro, o outro jogador chama de outro, aí a minha cabeça vai explodir. Aí eu acho que eu tô com 180 jogadores aqui. Aí cada um, eu já falei pra eles, passarem pra vocês do jeito que a gente vai chamar isso, a gente vai chamar pelo nome, porque vai me beneficiar, entendeu? Até pra falar. Aí se cada um, eu nem sabia que o sobrenome dele era esse, você viu. Aí por isso que eu perguntei, do Miguel que você tá falando? Miguel. Eriksen estará disponível na próxima janela. Ele diz que não vai renovar com o Manchester para a próxima temporada e pode ficar livre no mercado. Ele já interessa aí um retorno ao Tottenham ou então a Arábia Saudita, que deve ser o seu provável destino. E o PSG fez uma nova oferta por Sancho, que está atualmente no Manchester. Temporada passada, todos sabem, ele estava atuando pelo Borussia por empréstimo após uma briga com o técnico. E agora o Manchester pede cerca de 60 milhões de euros para liberar o jogador ainda nessa janela de transferência. O PSG corre contra o tempo para contratar um novo destaque para a equipe e Sancho pode vir parar em Paris. Com a venda de Sancho, o Manchester pretende fazer a contratação do zagueirão De Ligt, da equipe do Bayern de Munique. Já é um sonho antigo, já tentaram contratar ele na janela passada, mas não conseguiram. O Bayern diz que não vai liberar o jogador por valor nenhum. Porém, lógico, via uma oferta muito alta de zagueiros na janela de transferência ou até da história da janela, pode ser que a equipe do Bayern libere o atleta. Kylian Mbappé, que fez a sua apresentação agora recente no Madrid, ainda não treinou, ainda não participou de nenhum coletivo, ele ainda está de férias, junto com os demais aí medalhões da equipe, né? Vini Júnior, Rodrigo, ninguém se reapresentou ainda. O Madrid deve se apresentar agora no começo do mês e não devem participar dos primeiros jogos. Com isso, Endrick seria o titular da equipe. Ainda o Real Madrid, que chegou hoje aos Estados Unidos com a equipe aí ainda não completa, mas com seus jogadores novos, como o Endrick, tá aí, ó, brilhando, dando autógrafo, né? Muito reconhecido pela torcida, o Endrick, né? Tá sendo aí um dos garotos propagandas do Madrid. Teve uma conversa pé do ouvido com o Ancelotti, que parece que entendeu o recado e já meteu mais 2 golaços no treino de hoje. Endrick, esse aí por cima, cobertura no goleiro, deu assistência, jogou muita bola o Endrick hoje no coletivo. Não, mais um gol do Endrick, outro golaço também. Tá bem o Endrick, com uma moral danada, né? Dando assistência também pro Arda Güler. Então aí tá muito bem hoje o Endrick, né, no coletivo. E isso vem repercutindo demais na Espanha, toda a atuação nos treinamentos, tudo que ele faz agora vira notícia. Realmente o garoto tá com a moral elevadíssima, né? E também no treinamento de hoje ele já reconheceu aí que não vai ser fácil. Rudiger deu uma entrada realmente doída, dolorosa, né, pra cima, olha, tentou fazer fila e o Rudiger pegou ele, ainda disse que pegou a bola e não ligou muito pro Endrick caído não, tá? Não deu muita moral pra ele, só falou, ó, levanta aí, vamos jogar, né? E não foi nada. O Endrick também não reclamou muito, mas tomou uma pegada do zagueirão. O Rudiger não tá pra brincadeira. E no treino lá do Madrid, meu amigo, não conversa. O bicho pega e não alivia, hein? Vamos ver se o Endrick aí vai tentar mais alguma coisa pra cima do Rudiger nos próximos dias de treino. E agora já vem circulando aí as prováveis escalações do Madrid, né? Muita gente querendo aí que o quarteto fantástico entre em campo aí com Vini, Endrick, Rodrigo e Mbappé. Seria muito difícil e complicado, acho que o Ancelotti não vai fazer essa escalação. Mais provável seria essa, Vini Júnior, Mbappé e Rodrigo, e o Endrick sendo o imediato do Mbappé. Como agora eles ainda não se apresentaram, provavelmente o time reserva, né, que é esse time de baixo, da linha de baixo, deve vir pro primeiro amistoso e Endrick deve ser titular da equipe, então vai estrear aí o camisa número 16 do Real Madrid no seu primeiro jogo com a camisa do Real Madrid no dia 31, deve ser a estreia de Endrick, então, pela equipe madrilenha. E aí, será que vai brilhar na estreia? Será que tem gol do Endrick na primeira partida dele? Já comenta aí. Então é isso aí, galera, até o próximo vídeo. Valeu! Valeu, Edu. Eduardo Araújo do GolFute, trazendo aqui informações do futebol do Brasil e também de outras fora do planeta. Fora do planeta não, na Europa, né? Mas que é o futebol planeta, pela verdade.
Bem, finalzinho do nosso Boletim da Bola de segunda, esse boletim com duração de 2 horas. Nós voltamos amanhã na programação do app da Rádio Futebol às 18 horas. Mas continuamos aqui com a programação 24 horas, muita informação, muito destaque, resenha, muito bate-papo. Boletim da Bola, você sabe, em nome da Betano. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até R$1.000 em bônus. Bom dia. Caprichei na minha voz e hoje nós vamos entrevistar uma lenda de jornalismo da televisão, graças a quem? Carlos Alberto Spina. Quem é o cara? Diz quem é o cara aí. Boa noite. É o Cid Moreira. Em conjunto aqui a gente conseguiu armar essa com um dos maiores, se não o maior, sei lá. Nem sei qual que é o adjetivo que a gente usa aqui para ele. Mas o Cidão Moreira vai estar com a gente no Museu da Pelada. E no Craques do Microfone, uma parceria, Craques do Microfone, meu grande amigo Marcos Garcia. A gente sempre que pode, eles reúnem um pessoal do rádio, né? E a gente tenta comparecer. E vamos caprichar, hein? Para saber também da ligação do Cid Moreira com o futebol, que tem uma das vozes do Canal 100, junto de Paulo César Pereira. Eu acho que vai ficar muito bacana. Tomara que você goste. Olha só que orgulho, que momento bacana pra gente, né? Que ama jornalismo, que ama televisão, que ama rádio e que ama futebol. E você, uma das passagens marcantes para quem ama futebol foi a sua passagem pelo Canal 100, com aquelas suas narrações, né? Eu não sou um amante do futebol, mas fui muito fã do Garrincha. Então eu às vezes fui algumas vezes no Maracanã para ver o Garrincha jogar. E vi ele sem encostar ninguém, derrubar 2, 3... Só no balanço. Com meu irmão fomos jogar pelada lá com os garotos.